A Melissa preparou um voucher para você acessar esse aplicativo e mapear o seu cérebro. Quando eu tenho essa bússola, quando eu tenho esse mapeamento, eu consigo saber como que eu consigo chegar na minha alta performance cerebral. E isso tudo a pessoa vai percebendo de dentro para fora. Nossa, isso me deixava louca. Nossa, isso me tirava do sério e agora não me tira mais. O que a gente não mensura, a gente não consegue melhorar. Não tem nenhuma função no cérebro que não envolva a parte emocional. Evolução é o prolongamento da vida. Porque quando eu prolongo a minha vida, eu consigo ter maior aprendizado, eu consigo ter um maior desenvolvimento. Essa autoestima do brasileiro, de saber que ele vale muito, e no Brasil e no mundo ele é muito bem recebido para muitas áreas, falta a gente se valorizar. Ninguém é sábio demais que não tenha nada a aprender, ninguém é ingênuo demais que não tenha nada a ensinar. Inteligência é saber realizar escolhas. Então, o cérebro, sim, é muito rápido, principalmente para as pessoas que estão aptas. Treinou, você vai ver resultado. Não falta um berço esplêndido. Nós temos um povo maravilhoso. Então, para mim, a sabedoria, ela sempre envolve uma elegância. Eita, bolsa, não sei onde está. Melissa Veloso, seja muito bem-vinda ao Quinto Dia Útil. Muito obrigada, Emerson. É um prazer estar aqui com vocês. A gente faz esse Seja Muito Bem-vindo, mas você foi muito bem-vinda há minutos atrás ali. A gente já tá conversando tanto aqui que eu falo, cara, aperta pra gravar. Vamos lá. Agora sim. Agora valendo. Agora valendo. Ó, vamos fazer um negócio aqui então legal aqui. Você tem um aplicativo que é o Neural. Então, para você que tá ouvindo e conectou agora, eu quero bem no começo dizer que a Melissa preparou um voucher para você acessar esse aplicativo e mapear o seu cérebro. Como assim? Como é que você é, cara? Já parou para pensar nisso? A gente vai falar hoje muito de neurociência aqui dentro, como é isso aplicado à vida, aplicado aos negócios, né? Como você interage com tudo isso. Então, eu já digo o aplicativo se chama Neural e é Neural com 2 L's. Quando você coloca lá no meu caso aqui é um Android, então eu coloquei aqui na loja do Android e ele aparece esse aplicativo, ó. Fecha aqui rapidinho, só pra dar uma olhadinha, ó. É esse cara aqui, ó, tá vendo? E aí a gente vai contar um pouco mais disso, mas se liga só, e a gente vai colocar, o voucher se chama Quinto, e aí você vai poder entrar lá, fazer um mapeamento bem legal, mas a gente vai contar muito como isso funciona. Certo, isso Melissa? Mesmo, conte. Certíssimo. Com o mapeamento, eu fui criando, na verdade, uma forma de mapear o cérebro. Por quê? Todo mundo fala, treina seu cérebro. Emerson, você precisa treinar o seu cérebro. Como é que você treina o cérebro? Absolutamente tudo treina nosso cérebro. Algo novo que você experimenta, comer com os olhos fechados, andar para trás, uma atividade nova, um insight, tudo, absolutamente tudo, treina o seu cérebro. O que a gente precisa saber na verdade? Como que está meu cérebro? O que na verdade eu preciso treinar? O que está em equilíbrio e o que eu preciso inibir? Então eu preciso saber o que eu preciso estimular, o que eu preciso inibir e o que está bom e eu tenho que manter. Quando eu tenho essa bússola, quando eu tenho esse mapeamento, eu consigo saber como que eu consigo chegar na minha alta performance cerebral. Que é quando o seu cérebro está em equilíbrio com as várias áreas, que eu dividi em 5 áreas mais a mente. Quando elas estão estimuladas de forma equilibrada, é aí que você tem uma boa performance, porque todas as suas competências, elas estão convergindo de forma igualitária. Se você, por exemplo, tem muita criatividade, naturalmente você tem pouco foco. Tudo que é demais tem efeito contrário. O defeito é sempre a acentuação da virtude. Então, quando você tem algo demais, isso prejudica as outras competências. A partir do momento que você não tem foco, você tem uma criatividade absurda, você tem ideias maravilhosas, mas não consegue colocar em prática. Você não consegue sentar numa cadeira e estruturar essa ideia para conseguir colocar no mercado. Então, se você não trabalha essas competências convergindo elas em equilíbrio e cada área cerebral, além das competências, tem as suas funções, isso vai ficando desequilibrado e vai contando contra mim, que é o tal de autossabotagem. Na verdade, não é eu não conheço ninguém que não gosta de si. As pessoas gostam delas mesmas. Elas não têm um alien dentro delas que age contra elas. É um automatismo cerebral que, desautomatizando, a gente consegue retreinar, reequilibrar, e isso tudo a pessoa vai percebendo de dentro para fora. Nossa,
Isso me deixava louca. Nossa, isso me tirava do sério e agora não me tira mais. Então, é um processo muito natural e de dentro para fora. Esses marcadores da bússola, eu trago a parte quantitativa e qualitativa, porque eu gosto da matemática. O que a gente não mensura, a gente não consegue melhorar. Então, eu sabendo que eu tenho 43%, por exemplo, de estímulo no córtex pré-frontal, eu consigo saber que está um estímulo baixo. E aí que eu... Bom, vamos lá. Tem muita coisa antes de entrar nas divisões do cérebro, que eu quero que você diga sobre isso. Mas você está dizendo uma coisa já, e eu estou procurando aqui. Você fez psicologia. Psicologia, educação física. Depois eu pós-graduei no Einstein, em neurologia. Depois eu fiz neurociência médica na Universidade de Duke. Depois eu fiz neuropsicologia na PUC. Juntei tudo isso e fui criando o método, trocando a roda do carro em movimento. Então, eu fui aplicando um pouquinho, aprendendo um pouquinho, aplicando um pouquinho, aprendendo um pouquinho. E essa parte do mapeamento era muito importante, porque os alunos, eles querem saber... são alunos, não são pacientes. Porque todo mundo está ali para treinar e para melhorar. A educação física, ela me ensina o sucesso. A psicologia, ela me mostrou muito a doença, mas a doença na parte emocional. Não tem nenhuma função no cérebro que não envolva a parte emocional. Então, a psicologia ela é muito importante. Agora, se eu consigo ensinar o sucesso na parte emocional, essa pessoa ela não tem... Ela vai ter menos dissabores, ela vai saber lidar com eles. E ela vai aprender a lidar com o sucesso. A grande maioria não sabe sustentar o sucesso. Eu gosto muito do mundo das lutas e eu vou querer explorar contigo sobre isso, porque é a mesma coisa. Eu acho que existe uma grande diferença entre você se tornar campeão e se manter campeão. E no episódio que abriu essa temporada, eu trouxe o Vinícius Anthony e a gente falou sobre isso. Mas antes, me sacia uma curiosidade. Qual a linha da psicologia que você mais gosta? Corporal. Corporal. Reich é o pai da psicologia corporal. Eu estudei bastante para você conseguir ler uma pessoa. Então, a gente está falando a mesma coisa. O que a gente está falando? Está falando de ler cérebro. Quando você lê um corpo, né? Porque o Reich falava que seu corpo tem a história da sua vida. O formato do seu corpo tem a história da sua vida. Então, eu estudei muito. Que doido isso, cara. Muito legal. Então, uma pessoa mais curvada, que olha mais para baixo, que não tem aquela postura de vencedora. A vida castigou esse cara. Sim. E a parte muscular é onde guardam as emoções. Então, quem é a dona das emoções? A educação física ou a psicologia? Que isso tudo sempre me intrigou. O Reich falava que está guardado. Tanto é que ele falava das coraças musculares do caráter. E falava que ali ficava aprisionada a nossa emoção. Puxa, se a emoção está no músculo, a psicologia não fala nada de músculo. Tem alguma coisa aí que está esquisita. Eu falei, bom, vou fazer as duas que aí eu consigo responder minhas perguntas. Vamos resolver. Então, pau que nasce torto, sim direita? Sim direita, se a pessoa quiser. Coração só tem maçaneta do lado de dentro. Que doido. Se a pessoa quiser, a gente consegue. Se ela não quiser, e tem muita gente que não quer, não adianta você insistir, você levar, você mostrar. Ela não quer. É trabalhoso o autodesenvolvimento. E eu gosto mais do que autodesenvolvimento, eu gosto da evolução. Eu quero evoluir como ser humano, eu não estou aqui a passeio. Então, tudo isso que eu estudei foi porque eu queria... Eu falo para os meus alunos que eu tenho um grande porquê. Eu quero que Deus tenha orgulho de mim. Então, eu não vim aqui à toa. Eu quero aproveitar essa encarnação para evoluir. Mas o que será que é essa tal da evolução? É ter dinheiro? É ter likes no Instagram? É ter um carrão? De tudo que eu estudei, evolução é o prolongamento da vida. Porque quando eu prolongo a minha vida, eu consigo ter maior aprendizado, eu consigo ter um maior desenvolvimento. E isso pode fazer com que eu aproveite muito mais essa jornada que eu estou aqui. Então, por isso que eu acabei indo morar num sítio também, porque eu quero respirar oxigênio para conseguir viver melhor e mais tempo possível para aprender mais. Você mora onde? Eu moro na Natividade da Serra, moro num sítio. Um sítio? Perto de Ubatuba. Afastado? É bem afastado. É mata? Tá no... É mata, tem cobra, tem onça, tem... tem lontra. Mas, graças a Deus, elas estão lá, mas a gente não encontra com elas. Elas são legais, elas são legais, elas são legais. A gente se entende muito bem. E seus alunos, né? Vamos chamar assim, não são pacientes. Como que é? Você viaja muito, então a distância, o computador tem ajudado muito. Assim, como que você faz isso? Antes da pandemia, eu atendia presencial, né? Fazia tudo individualmente.
Depois da pandemia, fiz alguns workshops e tal, mas principalmente foi o presencial e individual. Depois da pandemia veio uma outra, até por isso que apareceu o aplicativo, até por isso que eu fiz o aplicativo, porque eu comecei a ver que o virtual dá certo. E como que eu mapeio uma pessoa que está em Portugal? Como que eu mapeio uma pessoa que está distante de mim? Então, pelo aplicativo, eu consigo ler pessoas. E ele me traz a oportunidade de escalar, né? Então, eu consigo mapear 500 pessoas de 17 anos de idade para eu conseguir entender o que está acontecendo com o cérebro dessa faixa etária. Entre tantas outras, consigo mapear uma empresa inteira, que antes, individualmente, era impossível. Então, foi por isso que eu desenvolvi o aplicativo. Olha que legal. Eu não usei o aplicativo ainda, mas eu quero fazer, especialmente usando o voucher que você colocou pra gente fazer esse mapeamento, porque eu não sei se eu me assusto ou se eu fico feliz com o resultado. Eu falo, caraca, como é que essa mulher sabe isso aqui de mim, né? Eu tenho um amigo que tá fazendo psicologia, ele fez teologia, e agora tá fazendo psicologia e tal, a gente tava conversando muito sobre as coisas, dizendo dos estímulos, então as crianças que às vezes são muito reprimidas, que os pais gritam, por exemplo, o gritar te coloca numa situação muito de proteção, então estimula menos o cérebro a dar condições para essa pessoa viver melhor. Então, aquilo vai moldando, é aquilo que a gente estava falando sobre isso. Né? Sim. E você está dizendo para mim, esse foi só um exemplo, mas que existem condições de você colocar o teu cérebro de novo num estado com mais performance. Acho que esse é o ponto. Isso. Ter mais performance. Não é às vezes, talvez... porque eu perguntei a tua linha da psicologia, porque tem linhas da psicologia que vão dizer que tudo isso é uma soma de coisas, o teu inconsciente te controla, então aquilo vai ficar lá dentro e não tem boi. Por que você faz tal coisa? Por que você repete esse comportamento? Porque algo aconteceu e está lá preso e você não consegue mudar, né? Então, existe a condição da gente dar mais performance. Você acredita que... E eu acredito, e agora você pode dizer que sim ou que não, e a gente vai dar risada aqui, mas eu trago muita gente do esporte e às vezes o pessoal fala assim, o Emerson é louco, por que ele leva um cara num podcast, né, de uma consultoria de remuneração, o cara leva um professor de jiu-jitsu, um mestre de não sei tal arte, porque eu sempre vi no esporte a condição de aprender e falar, cara, o mundo dos negócios não é tão diferente, é a mesma coisa. Eu estou em combate quase o tempo inteiro, eu tenho que me preparar, eu tenho que treinar, eu tenho que... Várias coisas. Eu sou colocado à prova. Você acha que o mundo dos esportes ensina pra caramba? Dá pra fazer essa associação? Com certeza. Ela é um ensaio pra nossa vida. É igualzinho. Ele tem que chegar numa Olimpíada, estar preparado, conseguir dormir bem, para conseguir no dia seguinte estar na sua... E aquele lá é tudo ou nada. Quantas vezes a gente tem um tudo ou nada? A gente está aqui num tudo ou nada. Eu estou aqui pela primeira vez num podcast com você, é o tudo ou nada. Não tem a mesma intensidade de uma Olimpíada? Dependendo da minha resistência psicológica, do meu preparo, talvez tenha um impacto tão grande. É possível se preparar para qualquer tipo de desafio. E a gente não se prepara. E com isso, quando eu tenho qualquer desafio, eu me preparo antes, eu sei qual é o objetivo que eu estou aqui, eu sei exatamente o que eu quero conversar com você, eu sei exatamente como que eu quero sair daqui. Então, minha proposta, meu objetivo eu quero sair de lá satisfeita comigo. Então, todo o meu desafio, eu tenho que, no mínimo, sair satisfeita comigo. Por isso que eu preciso estar focada. Se eu estiver nervosa, eu já não vou estar focada. Se a gente tirasse meu batimento cardíaco, eu estou na sala de casa. Estou com você aqui muito à vontade. Então, você vai treinando... Porque o emocional, ele prejudica muito. A parte emocional, ela faz você não consegue prestar atenção, você não está ali no aqui e agora. Você está prestando atenção na sua emoção. Você já está fora daquele lugar. Vai ser difícil você estar tranquilo e ter a sua melhor performance. E você sabe por que eu perguntei isso? Porque eu vejo hoje nos esportes, e eu gosto muito de acompanhar o MMA, e tem gente que fala que não, selvageria, mas pelo amor de Deus, como é que você gosta disso e não sei o quê. Eu falei assim, não, tudo bem, vamos tirar, né, pensando no arquétipo, na linguagem criativa e na mensagem principal. Vamos tirar essa linguagem que é a comunicação que tem sangue, soco na cara, etc. Mas vamos falar da outra parte. Vou falar do jiu-jitsu, então, sem kimono. Pronto. Tem um cara que chama Gordon Ryan, é um americano, só que a mente desse cara tá blindada. E ele ganhou de um cara que é o maior campeão do ADCC, um torneio que tem, que chama André Galvão. Um brasileiro, um cara casca grossa. Maior campeão desse torneio. Só que ele lutou com esse brasileiro recentemente. E um cara que é o fera, ele tirou o cara pra nada. Só que a mente do cara tá blindada por quê?
o cara que tá treinando ele tá usando técnicas que não tava dentro. Então tem um pouco de inovação dentro do jiu-jitsu desse cara. Só que ao mesmo tempo, a mente do cara tá muito preparada e ele falou uma coisa muito doida. O brasileiro não tem um controle mental muito grande. Me diga agora, quem é o brasileiro mentalmente? Porque é esse brasileiro que luta e que tá perdendo espaço para outros caras de outros países. É um brasileiro que se emociona demais. Brasil 2014 na Copa. Você pega o Davi Luiz chorando ali e você pega aquela galera emocionada. Cara, a Alemanha nunca mais vai fazer um negócio daquele. Nunca mais. E se jogasse de novo, eu acho que não colocava 7-1. Entende? Mas naquele momento, teve uma descarga emocional. O Brasil tava num embate político muito louco e tudo aquilo veio... Como que é a mente do brasileiro? Nós estamos perdendo espaço pra caramba, cara. Muito espaço. Primeiro, a gente tem uma grande dificuldade de se valorizar. A flexibilidade do brasileiro, se a gente olhar, é muito alta. O que é flexibilidade na neural? É o cerebelo. Então, ele se adapta muito rápido, ele se adapta, tem uma criatividade fora do normal. Só que, ao mesmo tempo, se você só se adapta, se você tem uma resiliência alta, por exemplo, todo mundo fala, você tem que ter resiliência alta. Se você tiver uma resiliência acima do normal, você está acostumado com o caos. E isso vai fazendo com que você só enxergue, o caos vira normal. Então, além da falta de preparo, a gente olha, as pessoas estão muito suscetíveis a valorizar o que vem de fora e não saber o que a gente tem de bom. Né? Tudo nosso, a história, os índios, é tudo, a gente não teve, os índios não fizeram ferramentas, por exemplo. Então, você vai olhando, tudo nosso é um pouquinho desleixado. A gente não é considerado um país inteligente. A gente não é considerado um país que se valoriza. Eu olho muito, algumas pessoas são referências de falar, não, peraí, a gente não precisa de vocês, não. Entende? Essa autoestima do brasileiro, de saber que ele vale muito, e no Brasil, e no mundo ele é muito bem recebido para muitas áreas, falta a gente se valorizar. E quando você está em embate, isso é em todos os sentidos. Por exemplo, se eu vou atender a Glenda Kozlovski, por exemplo, que é uma aluna minha, se a primeira vez que ela veio... Glenda Kozlovski é um amor de pessoa, ela é incrível, maravilhosa, ela é demais. Eu sou fã dela. Mas vamos supor que eu tivesse uma autoestima baixa. Vamos conversar sobre uma palavra importante. Emerson, o que é humildade para você? Você tá me perguntando? Tô. Cara, humildade é a forma que eu tenho de me portar diante de situações em que eu posso ter mais conhecimento, mais força, mas eu não quero expressar aquilo, eu não quero me vangloriar com relação àquilo. Eu não quero expor isso, ficar contando para todo mundo. Contando vantagem. Quero ficar assim, eu sei a condição que tenho, mas eu acho que não é o momento de eu usar o que eu tenho que usar. De usar as ferramentas que eu tenho, sabe? Sei lá. No nosso país, nossa cultura, é muito estimulada a humildade de uma forma departamentalizada. Eu gosto muito de estudar etimologia de palavra. Humildade vem de humus terra. Ninguém está acima de ninguém, ninguém está abaixo de ninguém. Se quando a Glenda chega para mim, eu sentir que ela é muito melhor que eu vou entrar numa tietagem com ela já não vai me respeitar. Naturalmente, não. A Glenda é uma pessoa incrível, tá? Tô falando assim, tô contando só uma história. Com qualquer um. Qualquer um. Você começa ela não vai me respeitar. E isso é eu não entender que a etimologia da palavra ninguém é melhor do que ninguém e ninguém é pior do que ninguém. Ninguém é sábio demais que não tenha nada a aprender, ninguém é ingênuo demais que não tenha nada a ensinar. Então, quando eu me coloco, e o brasileiro é muito estimulado, a humildade e a empatia. É natural a gente colocar as outras pessoas em primeiro lugar e a gente lá em 18º. Nem eu tenho que me colocar em primeiro e a pessoa em 18º, nem eu tenho que colocar outra pessoa em primeiro e eu lá atrás. O jeito certo de rezar, de tudo que eu aprendi, tá? Eu e o outro, o que eu desejo para mim, eu desejo para o próximo. Então, é aí que a gente entra na parte de humildade. Quando a gente está equiparado numa competitividade, eu preciso defender o que é meu. E nós, brasileiros, a gente cede, porque a gente é extremamente gentil. A gente tem uma gentileza, a gente recebe as pessoas de fora de uma forma ímpar no mundo todo. Então, a gente cede por cultura. É fácil a gente ceder.
E aí a gente não briga pelo nosso lado. Então, isso é algo que eu acho muito importante. Falando em Brasil, eu acho muito importante a gente estimular no brasileiro. Tudo bem, o outro é muito importante, mas você também é. Não abre mão da sua parte. Não abre mão de você. A sensação que eu tenho é que o que você veio fazer aqui, se a gente quiser, a gente fala de missão e tal. O que você veio fazer aqui, eu não sei o que é, mas ela é só sua. É um carro que só você tem a chave, que está montado para você e só você pode pilotar. Você não tem como terceirizar isso para ninguém. Então, não terceiriza. Ocupa seu espaço. O Viktor Frankl, eu gosto muito, e é outra linha também, né? É a busca da razão para ser... E o propósito, ele vai falar muito disso. Aliás, a cultura do propósito também tem um negócio que, por outro lado, é um negócio que é muito complicado. Cara, eu não achei o meu, estou enrolado. O que vai ser da minha vida? Então, assim, eu não sei. Você pode dizer melhor que eu, por isso que a gente está... Sabe o que eu gosto? Eu tenho uma pergunta que eu acho a pergunta mais difícil de responder, que é: quem é você? A partir do momento que a maioria das pessoas respondem: eu sou Melissa Guerlin Veloso. Tá, mas o seu nome não foi nem você que escolheu. Como é que você pode se definir e identificar só pelo seu nome? Quem é você? E essa pergunta, normalmente as pessoas falam: não sei responder. Eu sou o pai da fulana. Isso, eu sou engenheiro, eu sou psicólogo, sou a criadora da Neural. Nada disso responde essa pergunta. O Pequeno Príncipe tem uma viagem muito boa sobre isso, né? Me ajuda a lembrar. O Pequeno Príncipe, que diz assim, é um livro para criança? Não é, né? Porque todo o estímulo dele é: quem é você? Eu sou o dono da empresa tal. Não consigo entender. Mas eu não consigo entender o que é você a partir de algo que você tem. Tenta me explicar um pouco mais. Então ele vai fazendo essa exploração numa pegada que parece infantil, mas aquilo ali é soco na barriga de gente grande, né? Que é um pouco disso: quem é você? Será que o que eu sou está mais relacionado com as escolhas que eu faço? Com o que eu faço do meu momento livre? O que minha cabeça fica pensando, né? Sei lá. Sabe quem respondeu essa pergunta para mim? Nikola Tesla. Que é outra pessoa que é admirável. Nikola, que a gente sabe muito pouco sobre o que é advogado, não é na verdade o que realmente é. Nikola Tesla responde, ele fala: nós somos seres de energia passando por uma jornada física. Então, nós somos seres de energia. Essa parte, e ele fala, se você quer conhecer o universo, entenda vibração, frequência e onda. Se nós somos seres de energia, a gente tem uma frequência, emite uma vibração que tem uma onda. Então, isso, você já olha e fala: opa, então eu dependo da minha frequência. O que é a sua frequência? Como é que você emite sua frequência? E aí a gente vai para as emoções. Então, tem emoções de baixa vibração e emoções de alta vibração. Dependendo do que você estiver sentindo, de como você se enxergar, você emite uma determinada vibração, uma determinada frequência. Que aí a gente entra num outro assunto aí da mente. Mas você atrai por essa vibração. Tudo que você realiza, você atrai por essa vibração. Então, um atleta que está indo numa competitividade, ele já está se sentindo inseguro, naturalmente ele vai ter uma frequência de perdedor. É difícil ele ganhar quando ele está assim. Então, tem tudo a ver. O nosso coração foi descoberto, 40 mil neurônios no nosso coração. A gente continua falando de neurociência. E no coração, é como se o coração tivesse uma inteligência única, que não depende do cérebro. Caraca. E você pensa com o coração, e ele emite essas informações para o cérebro. Então, a gente pensa com o coração através também das emoções, porque tudo que envolve cérebro envolve emoções. Cara, esse lance dos órgãos é muito louco, porque, assim, é uma sintonia gigante. Se eu fosse pro lado metafísico, eu já diria qual é a minha opinião para você, porque eu não consigo... Não há quem me faça acreditar que isso aqui aconteceu tudo de... aconteceu, cara, aconteceu. Bom, enfim, mas como o ponto não é o que eu penso, e é o que eu olho a comunicação que o rim tem, que o coração... Dizendo agora, eu não sabia dessa... O que o coração tem. E eles se conectam. Você sabe que quando eu chego, a gente estava falando de alimentação antes, e às vezes eu vou almoçar em algum lugar, principalmente em restaurantes, e aí chega assim, que tem a buffet... Vai passando, aí de repente eu chego às vezes num pastelzinho e meu corpo diz: não pega. Quem é que tá dizendo pra mim? Entende? Talvez o meu fígado não esteja muito legal e eu tô com o ouvido atento pra isso. Você tá conectado com você pra entender isso. Esse ponto, que é o que eu falei pra você, que eu vou comentar outra coisa que a gente falou antes, que a gente tem que trazer aqui. E eu falo assim: cara, que louco. Ele disse pra eu não pegar. O que é esse? Cara, eu não consigo te explicar, mas eu sei o que é. Porque toda vez que eu infringi essa...
voz. Não é uma voz. É no tipo assim, é uma sensação corporal de fritura, não vai por aí. Não vai por aí. Às vezes que eu desrespeitei e observei, eu falei, passei mal. Então agora eu tenho uma leitura assim com alimentação, que eu tava te dizendo que eu gosto de me alimentar, mas às vezes eu paro de comer um negócio. Minha mãe faz um pudim que é maravilhoso. E eu como um pedaço daquele pudim, e ela fala, filho, pega mais. Eu falo, não, mãe, obrigado, tá uma delícia. Mas você não gosta. Não, mãe, eu gostei tanto, eu tô querendo comer seu pudim. Mas eu quero ficar com esse gostinho, porque, de certa forma, ele preenche essa saciedade que eu tenho, ela tá preenchida com esse pequeno desejo de querer mais. Aí minha irmã dá risada na minha cara, fala, mano, eu não te entendo, você é louco, meu, come o pudim. Quando eu ultrapasso essa linha, eu já ultrapassei, eu também, não sei, cara, o que o meu corpo me entrega depois, eu fico passando mal. O fim, eu fico passando mal. O que é isso? O que é isso, cara? Tá entendendo que tem um monte de coisa conversando? Tô entendendo. A gente pode, e por esse caminho a gente pode ir longe. Por quê? Eu tenho a mesma sensação, só que não necessariamente com comida, que a minha comida é mais ou menos, sempre eu como a mesma coisa, né? Sempre eu como minha crepioca de manhã, pego na galinha no galinheiro, então eu sempre como a mesma coisa. Então, eu não tem restaurante na esquina do sítio. Lá, ou eu me viro. Agora, eu tenho isso na vida. Eu tenho uma voz, né, interna, que eu sei quando eu não tenho que... E se eu infrinjo essa orientação, normalmente eu me dou mal. E se eu fico muito conectada comigo, eu sempre sou guiada. Todos nós temos isso. Isso a gente pode até chamar de intuição, que ela não está só na glândula pineal, mas ela está dentro de nós. Quando você está conectado, por isso que você vai estudar física quântica, metafísica, você estuda tudo, você sempre cai no mesmo lugar, que é conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. É dentro de você que estão as respostas. Quando você se conecta com esta orientação interna, ela te guia. E aí, voltando a falar de evolução, você consegue otimizar o tempo de evolução, de desenvolvimento que a gente está aqui. Porque devem ter missões, né, propósitos diferenciados de pessoa para pessoa. Mas, para mim, o grande propósito que a gente tem é a gente está aqui para evoluir. E o que é evolução? E no fundo, as pessoas buscam, né? Eu quero ter dinheiro para conseguir comprar um bom convênio médico, para eu conseguir estar protegido num lugar, num condomínio. Se você vê, no fundo, as pessoas sabem que é isso. Então, sabendo, né? E cada um concorda ou não concorda, essa é a minha posição, esse é o meu pensamento. Eu entendendo que a longevidade diz respeito à evolução, as minhas escolhas do hoje, elas são muito importantes para eu conseguir cumprir essa primeira missão, que é eu quero viver bem o maior tempo possível que eu estiver aqui. E aprendendo. Que o cérebro atrofia se a gente deixa de aprender? Na verdade, eu falei atrofia porque agora provocar. Você dá... Atrofiar, ele não atrofia, a não ser que você tenha alguma doença neurodegenerativa. O que acontece é que você tem 86 bilhões de neurônios, cada neurônio tem condição de fazer até 10 mil sinapses. Essas sinapses são realizadas se você estimular o seu cérebro, e se você não estimular, ele vai derrubando essas sinapses. Então, você vai emburrecendo. Então, você precisa ir estimulando o seu cérebro para ele se manter vivo. É igual a água. Se você deixar a água parada, ela vai apodrecer. O cérebro ele precisa de estímulos progressivos e constantes, de forma homeopática, para você conseguir ir estimulando. E quando você vê uma pessoa ativa, realmente ativa, a longevidade dela, o envelhecimento dela é diferenciado. Quando você vê uma pessoa parada ou muito estressada, dependendo das emoções, ela vai... oxidando mais rápido, vamos dizer assim. Eu gosto de Paulo, por exemplo, na Bíblia, porque ele é um cara que sempre trabalhou a mente e o corpo, e ele faz associação com os atletas. A coroa final dele não era o troféu. Mas isso traz... Os gregos faziam isso, você tem que cuidar do corpo. Então, você estudou educação física, corpo. Estudou a mente. Isso, a parte emocional, a psicologia não estuda a mente, mas a emoção mesmo. Que foi na tua... Na psicologia. Exatamente. Então, quando você junta isso, é porque um corpo bem trabalhado, ele não é só no sentido de trabalho, estimular o cérebro de aprendizado. Você tem que cuidar dele para que isso aqui funcione. É um conjunto. É o seguinte, o cérebro está fechado numa caixa que chama crânio. Você não treina ele. Emerson, contrai o cérebro, relaxa.
contrai, relaxa. Você não faz isso. Você ativa o cérebro através do corpo, de exercícios cognitivos, de exercícios motores, de surpresa. Você treina esse cérebro de outras formas, através do seu corpo e de atividades diferenciadas. Entendi. Tudo que você já sabe fazer, uma pessoa fala, se você ler de ponta cabeça, treina o cérebro. A partir do momento que o seu cérebro aprender a ler de ponta cabeça, não é mais estímulo. Então, nada do que você já faz, a leitura estimula o cérebro. Não estimula o cérebro. Se você é um leitor, ela não estimula. Se você nunca leu e começa a ler, aí sim é um estímulo. Então, a novidade, o novo aprendizado é o que realmente faz com que esse cérebro crie novas sinapses. E ele vai derrubando. O que é trauma? São sinapses. Se a gente vai trocando o estímulo, eu vou conseguindo inibir essa sinapse anterior, essa pessoa não fica mais traumatizada. Se a gente pensar em cérebro, tudo funciona por inibição e estímulo, inibição e estímulo. É bem binário. Ele é bem binário, mas na verdade é quando você transita pelo equilíbrio, que está entre os dois, quando você soma a inibição e o excesso, né, e o estímulo, é que você está no equilíbrio. Então, quando a gente aprende onde mora o equilíbrio, eu preciso sair dele. Por exemplo, tem horas que eu preciso ousar, até como empresária eu preciso ousar, preciso fazer uma aposta maior na neural, então você precisa ousar, mas você precisa retornar para o equilíbrio. O que acontece com os atletas? Voltando a falar dos atletas, os atletas são treinados para o sucesso, mas nem sempre quando eles param, né, de fazer aquela função, eles vão para outras áreas, nem sempre eles conseguem prosperar. Porque o cérebro deles está treinado, está automatizado no sacrifício. Tudo que eles conseguem é treinando demais, é fazendo demais, é com sangue no olho para ele estar mais preparado do que o adversário. Quando ele sai, ele vê o mesmo automatismo. Então, ele só enxerga o caminho do sacrifício. Pelo menos todos os ex-atletas que eu mapeei na neural, todos eles estão automatizados no sacrifício. Se você não tira o sacrifício dele, assim, a visão que o sacrifício é o lugar normal, ele dificilmente consegue prosperar. E a gente estava falando disso antes, eu tinha um pensamento que então é mais por observação do que, e talvez numa amostra muito pequena, por isso que eu tenho essa conclusão de que os atletas que sempre se deram bem, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno foi um excelente jogador, um craque, e é um excelente empresário. Verdade. Né? Então, mas aí é duro eu tomar ele como a minha regra e esquecer que Pega a turma dele. Exatamente. Então, será que todos são bons hoje empresários? Nem todos caminharam para essa linha, alguns resolveram ser jornalistas. A grande maioria não, principalmente no futebol. Não vou citar nomes para não ficar indelicado, mas normalmente não. Porque eles vai automatizando. Teve um tempo atrás que um rapaz que é olheiro de futebol me chamou exatamente porque ele queria que eu ajudasse ele a treinar os novos atletas que tinham, porque ele coloca o pessoal em lugares de destaque. Só que ele falou, eu colocar lá é muito difícil as pessoas se manterem. Quando fica com sucesso, é muito difícil eles não degringolarem. O sucesso, em toda a leitura que eu vejo, ele só arrebenta com a pessoa. Sabe, ele é bom. Eu imagino que ele é bom. Mas, veja só. Já que a gente está falando disso, e que bom essa conversa, eu gosto, porque você está vendo que você já viu que eu não sou um cara que vai ser organizadíssimo nisso. Tô tranquila aqui, tô à vontade, vamos embora. O Neymar é um craque. O Neymar é fantástico. E eu acho que ele tem jeito. E, aliás, uma situação de fora, ele e o Messi nesse time juntos, e o Mbappé contra eles, aquilo deu uma união para ele, aquilo deu era o que a gente precisava, talvez, para ficar acreditando que vai ser campeão, depois se frustra e fica triste de novo. Mas eu vejo que o sucesso fez com ele, e o sucesso, na minha opinião, né, ele ofuscou demais, talvez, um foco técnico que ele poderia ter na carreira, que o Cristiano Ronaldo fez muito bem. O Messi é um cara muito blindado com relação a ele. Reparou? São os dois diferenciados. O Messi e o Cristiano Ronaldo, eles têm sustentação de sucesso. A outra grande maioria acha que chegou no patamar e aí se confia. Você se confiou, você se prejudica. O Cristiano Ronaldo é o primeiro a chegar, ele continua sendo o primeiro a chegar no treino, é o último a sair.
Ele não precisaria mais fazer isso. Ele continua fazendo. O que deu certo, ele continua repetindo. Então, não é só disciplina, é postura. É sustentação de sucesso. A grande maioria acha, se a gente não pensar em sucesso como evolução, se você pensar em sucesso só como ser famoso, só como ter não sei quantos mil likes em alguma rede social, ou ter dinheiro, acabou. Cheguei no meu patamar maior. Puxa, que coisa chata. Agora, se você pensar, tá bom, agora eu quero me manter até 60 anos aqui. O que eu tenho que fazer para ser fora da curva? Não teve nenhum que conseguiu chegar a essa marca. Tá bom, eu quero me manter aqui. Esse cara vai ter uma postura diferenciada. E essa sustentação de sucesso é exatamente isso. Você conseguir não ter ansiedade de desempenho, que isso você só encontra nos atletas. Eu treinei bastante atleta também, principalmente de natação e crossfit. E a sustentação de sucesso é o seguinte, quando você não tem ansiedade de desempenho, que é, eu tive uma prova agora, eu não fui bem, e depois eu tenho uma outra prova. Esse resultado anterior não pode interferir no meu resultado posterior. E quando o resultado é positivo, ele tem que me alavancar para o próximo ser melhor ainda, e para o próximo ser melhor ainda. Para isso, você precisa estudar. O que deu certo? O que deu certo foi isso, isso, isso. Onde eu posso melhorar? Isso, isso, isso. Você está sempre numa curva ascendente. Então, a sustentação do sucesso não é nem falado na nossa sociedade. O sucesso, para a grande maioria, é inacessível. Então, eu acredito que o poder, sim, é algo muito enebriante, que a gente também precisa estudar o poder, não o poder sobre o outro, mas o poder sobre mim mesma. Que aí a gente entra o cérebro estimula e inibe. Pouco é falado também de estímulo inibitório. O que eu preciso inibir? É o meu vício por chocolate, por exemplo. Eu posso inibir. Um exercício de estímulo inibitório. Você vai colocar o pudim da sua mãe na sua frente. Você vai sentir o cheiro do pudim. Você vai deixar ele aberto, assim. Você vai sentir o cheiro do pudim. Você vai olhar pra ele. Minha mãe tem uma raiva. Eu falei, mãe, daqui. E ela fala assim, cara, você a vida inteira... Fica namorando. Sempre... Não, eu faço isso, ó. Ela fala, não acredito, você cheira a comida. Eu falei, isso é demais. Porque você estimula todo o seu cérebro, você vai absorver aquilo de uma forma completamente diferente. Se você tiver vício, se você for muito impulsivo... O ideal coloca algo que você gosta muito na sua frente, sente o cheiro, você vai salivar e fala, eu só vou te comer daqui 20 minutos. Olha, pudim, eu vou esperar 20 minutos, eu não vou te devorar antes disso. Com isso, você vai estimulando o cérebro a conseguir escolher. O que é inteligência, Emerson? Olha, vou pegar esse exemplo para tentar responder a tua pergunta. Tá. Você sabe que tem um sociólogo, o Daniel Bell, ele trabalha muito a questão do tempo, de encontrar o prazer, de encontrar a alegria nesse prazer, nessa espera, de você ter o controle sobre isso, de você mandar. É quase que assim, eu sou dono dessa parada, cara. E é por isso que eu não vou te comer agora. É isso aí. Eu vou dar voltas para chegar ali. Eu vi um teste uma vez com crianças, você deve conhecer esse teste. Teste de marshmallow. Isso, esse mesmo. Isso mesmo. Cara, aí tem crianças que eles olham pro doce, eles não comem o doce até... E tem outras que não conseguem. Isso. E as que conseguem esperar, elas têm uma propensão maior a quê? Sucesso. Sucesso, essa palavra. Exato. Então, ótimo nessa palavra. Então, eu acho que, respondendo isso, é a condição que eu tenho. Esse meu corpo, ele quer fazer muita coisa que desrespeita, talvez, a minha mente. Eu não sei onde está essa divisão, mas eu acho que existe esse corpo e existe algo que o controla, que parece que eu tô no controle dele. Isso mesmo. E todo o tempo em que eu consigo domar esse cara, eu consigo fazer muita coisa. Eu consigo fazer o roteiro de um vídeo, como eu estava fazendo ontem. Eu consigo tentar imaginar perguntas e, ao mesmo tempo, eu tento pensar agora no ouvinte do podcast, como é que eu deixo isso legal? Porque essa conversa está legal para mim, mas não pode ser só legal para mim, tem que ser legal para ele. Então, o tempo inteiro eu tenho que ficar conectando esses pontos. Então, acho que inteligência é a condição que eu tenho de, sei lá, unir um monte de coisas e para um resultado ou para algo que eu desejo, assim, sei lá. Perfeito. Eu busquei muito tempo porque eu fui me considerada limítrofe na terceira série. Limítrofe é TQI de 70. Ah, é? É. E meus pais, minha mãe era psicóloga, ela ficou muito brava com essa história e ela
Foi na escola, brigou com a psicóloga, falou, como assim tá baseando num desenho? Mas por mais que minha mãe estava me defendendo, eu tinha uma dificuldade grande que hoje eu sei qual que é. Eu tinha um pouco estímulo no cerebelo, então eu tinha dificuldade de adaptabilidade. Eu não me adaptava. Eu demorava muito tempo para me adaptar. E com isso eu estava sempre atrasada. Sabe, a sensação é que eu não tinha feito as pazes com o tempo. O tempo estava rodando numa velocidade e eu estava aquém disso. Estava sempre fora. Sabe quando você está sempre fora? E foi a dança, o balé, que eu amo, que foi treinando meu cerebelo e me trouxe até aqui, né? Que eu acabei desenvolvendo. Toda, cara, é bailarina. Exato. Então, assim, eu fiz tudo que você pode imaginar de esporte. Eu fiz capoeira, eu fiz nado sincronizado, fui professora de nado sincronizado, fiz coreografia e hidroginástica na academia que eu trabalhei, natação, lógico, vôlei, basquete, circo, tecido de circo, que foi a coisa mais difícil que eu fiz. Então, quando você pensa na parte de inteligência, eu sempre busquei essa definição porque era uma coisa que parecia que eu não tinha. Meu pai falava para mim, você é muito inteligente, mas eu não sei se ele estava tentando só me agradar. E ele falava, porque na época eu era pequena, eu mentia muito, e meu pai pegava as mentiras e falava, para você criar isso é porque você é muito inteligente. Mas isso não se traduzia na escola. Na escola eu não ia bem. Então, eu tinha uma baixa autoestima mesmo, porque eu falava, não vou dar certo na vida. Perto da minha irmã, que era um espetáculo. E aí eu segui, eu conversei com pessoas, busquei em dicionário, definição, Howard Gardner, múltiplas inteligências. Cara, eu acho que Einstein tá certo. Se você não sabe falar algo de forma simples, é porque você não entendeu. E é muito legal o jeito que você falou, né? Você trouxe de forma simples. Falou de forma simples. Para mim. Eu tô me preocupando. Agora eu sou um burro. Eu falei, eu demorei 10 minutos para responder. Não, você vai ver que tem relação. Inteligência, eu encontrei a definição que mais encaixou para mim, porque tem algumas palavras que eu tento encontrar a melhor definição para mim. Inteligência vem de intelligere, que vem de legere, que vem da agricultura, ler, recolher, escolher. No sentido do agricultor olhar uma árvore e falar, olha, eu vou colher esses frutos aqui porque eles estão maduros. Inteligência é saber realizar escolhas. Então, quando você escolhe pensar no ouvinte, quando você escolhe estar aqui comigo, quando você escolhe sanar as suas dúvidas, será que isso é uma escolha? E quando você escolhe não optar pelo comer o segundo pedaço do pudim, isso também é uma escolha. Então, essas escolhas, elas são desde muito sensíveis a muito complexas. Tem escolhas que são prósperas e escolhas que não são prósperas. Mas a gente escolhe o tempo inteiro como é que eu vou prestar atenção nisso. O que eu vou importar para dentro de mim? O que eu vou transformar em importante? Para realmente eu prestar atenção. Isso aqui me chamou de boba, eu não vou prestar atenção. Porque não é importante para mim, eu não acho que eu sou boba. Então, isso vai fazendo, quando você entende que são escolhas, começa a ficar muito fácil. Por quê? Você começa a falar, bom, qual é a escolha? Eu tenho 4 opções. Qual será a mais inteligente? O que vai me trazer maior prosperidade? O que não vai impactar na vida do outro? E o que não vai impactar na minha vida? Qual de todas essas 4 é a melhor? Vai ficando muito mais fácil você realizar escolhas. Então, eu gosto muito dessa definição do que é inteligência. E nessa linha, eu vejo que o que me ajuda a fazer as escolhas é saber o que eu quero. Né? Porque uma vez que eu sei o que eu quero, é fácil dizer que isso é melhor que isso. Então eu vou escolher e não vou sofrer por não ter escolhido isso. Quando eu não sei, eu escolho aquilo, mas eu tinha outras 100 opções e eu fico sofrendo porque eu fico pensando nas 100 opções e não na que eu escolhi, porque aquela poderia ser melhor que essa, porque não sei o quê. Aí é uma tortura, né? É horrível. E o saber onde quer é um pouco que você falou da questão de propósito, que eu acho fantástico isso também, porque isso me ajuda. Sabe, isso me ajuda muito. Eu sei o que eu quero. Às vezes, eu já tive confrontos assim, de pessoa fala, cara, você é tão criativo. Como é que você tem uma ideia dessa assistindo um negócio no final de semana? Eu sei o que eu quero, tô indo pra lá e tudo que eu assisto eu tento ficar conectando com esse negócio e hora outra, você acha a oferta de coisas é gigante. Então não é... ser criativo não é um milagre. É quase que uma junção de coisas. Eu sei o que eu quero, tudo que eu assisto, eu tento buscar um olhar específico para aquilo e eu colho, porto para dentro de mim e falo, a partir disso eu posso construir alguma coisa, né? Exato, e o que você está falando, na verdade, eu traduzo com uma palavra. O mais difícil para o ser humano é ter certeza.
Como que eu tenho certeza que eu quero fazer a neural? Quando eu comecei a estudar cérebro, eu falava para mim, Melissa, você foi considerada limítrofe, cara. Como é que você quer entender de cérebro? As pessoas daquela época falavam para mim, comecei a estudar cérebro em 2005, falavam para mim, você tá louca? Vai estudar cérebro para quê? Você vai operar cérebro? Que nunca vi ninguém falar uma groselha como essa. E eu tinha uma chama que me levava. E eu me questionava, falava, Melissa, você vai perder tempo, cara. O que você vai fazer com isso? Eu falava, eu não sei. Eu parei de ficar... Porque essa dúvida de será que eu tinha que ter escolhido outro caminho, ela te tortura. Como era uma chama muito acesa, e a gente volta na voz interior, me mandando para um lugar, eu falei, olha, nem se for para prazer próprio, eu vou entender o que é cérebro. O que eu vou fazer com isso, não tenho a menor ideia. Mas nem que for para um prazer pessoal. Depois eu vejo, eu vou entender. Aí eu parei de perguntar. Porque a dúvida, ela te divide. E ela te prejudica muito, ela faz você perder tempo. Se a gente pensar na palavra entusiasmado, é estar cheio de Deus, etimologicamente. A dúvida, meu pai falava, é estar do outro lado. Você está em dúvida, você está dividido, você está departamentalizado, você não consegue caminhar desse jeito. Então, tudo que tira a sua autonomia te prejudica demais. A certeza te entrega a sua autonomia. Espera, acalma, busque ter a sua certeza. A partir do momento que você tem certeza, você manda um comando para o seu córtex pré-frontal, ele vai filtrar, diante dessa certeza, ele vai filtrar todas as melhores opções para trazer para você. Cara, você falou exatamente, por isso que eu sinto essa paz, cara. Isso. E eu vejo tanta gente sofrendo, que a quantidade de informações que é produzida e você é obrigado a ler todas as coisas, saber todas. Eu falei, não sou, meu. Tem coisa que eu não quero ler, tem coisa que eu não vou por ali. Voltamos ao autoconhecimento. Se você não se conhece, como que você vai ter certeza? Então você roda, busca fora, sempre vai entrar no autoconhecimento, enquanto você não se conhece. E a gente tem que ticar esse autoconhecimento. A gente não pode ficar o resto da vida... Preciso ter autoconhecimento. O que aí é isso? Então, o que é isso? Eu preciso saber o que... Peraí, autoconhecimento. Eu preciso entender. A maneira como eu consegui resolver essa questão foi pela bússola neural. Que eu consigo mostrar para a pessoa. Conta as suas etapas. Porque então, vamos lá. Eu concordo absolutamente. Alguém fala, cara, você tem que ter propósito da vida, você tem que ter propósito. Porra, tem gente que escuta aquilo e fala, meu Deus do céu, mas como é que eu vou achar o meu? E por onde eu começo? Isso mesmo. Então, é quase que assim, é uma atividade, vamos por etapas. É uma atividade. Marca um xizinho, realizado, um tique. Isso, precisamos realizar isso. Não é possível que a gente não tenha outra coisa para fazer mais importante, porque a gente precisa desse autoconhecimento muito estruturado para poder fazer o resto. Parece que a gente não sai dessa primeira página, autoconhecimento, aí faz um processo, tem 1000 formas de terapia, faz um processo, muda o nome do processo, faz outro, e nunca tica isso. Gente, vamos ticar isso, vamos para a próxima página, pelo amor de Deus, a gente está rodando nisso faz muito tempo. Não é possível que eu, que moro dentro de mim, não me conheço. É inadmissível isso. Uhum. Não é possível. Conta teu método, então. Meu método é inebriante. Eu sou apaixonada por ele, eu amo o que eu faço, dá para perceber. Eu dividi o cérebro em 5 partes e mais a mente. A mente, por quê? Porque no Einstein eu percebia que os médicos, quando a gente falava de mente, era onde eles não conseguiam, eles falavam, é um lugar proibido, não pode pisar aí. Eu falei, então aí é que eu quero entrar, porque se ninguém está entendendo, eu quero pelo menos, posso somar. Qual é a linha que determina isso? O que é a mente e o cérebro? Me fala a diferença. Hardware, software. O cérebro, a parte fisicamente, é o piloto. Então, esse cérebro ele não funciona sem esse piloto. Etimologia de mente, alma. Então, é o nosso ser de energia que o Tesla falava. É assim que eu entendo, é assim que eu traduzi tudo que eu estudei. Então, essa mente é o que eu vou levar daqui, quando eu desencarnar, é o que eu vou levar comigo. Essa mente são os meus aprendizados, são as minhas conclusões, são as escolhas que eu fiz, é a minha evolução, eu tenho como evoluir. Então, o cérebro tem 5 partes, tudo é relacionado. A mente interfere no cérebro, o cérebro interfere na mente e a gente está se relacionando com o mundo externo. Então, os 3 conversam aí. Então, eu dividi o cérebro em córtex pré-frontal, que é a parte da tomada de decisão. O segundo é córtex motor, que é a parte de ação. Então, vamos já para o exemplo. Se eu tenho um córtex pré-frontal muito estimulado e eu não tenho a parte motor é tudo que se expressa.
tenho uma ideia, eu vou buscar um vídeo, eu vou buscar um livro, eu vou conversar com alguém, eu tô na ação. Se eu tenho um córtex pré-frontal muito estimulado e eu não tenho a parte motora estimulada, eu penso e não realizo. Eu não levanto do sofá. Não Cara, levanto. que ideia fera, mas levanta agora aqui, pega lá e não sei o quê. Não, depois eu faço. Mas qual era a ideia? Perdi, não lembro mais o que era. E a pessoa é genial e ela não consegue expressar as ideias dela. Nesse caso, precisa estimular a via motora. Vamos pensar no contrário. Pessoa com via motora muito estimulada e córtex pré-frontal pouco estimulado. É aquela pessoa que faz e olha, fala, isso deu certo. Mas o que deu certo? Não sei. Não tem planejamento, não tem organização, não tem plano, não tem continuidade. É uma pessoa que ama fazer, mas ela está numa esteira, não tendo resultado. Às vezes até dando resultado para alguém, mas não para ela mesma. Então, você entendendo as áreas cerebrais, você vai entendendo o que mora naquela área. E para isso eu fiz engenharia reversa. Eu estudei doenças neurodegenerativas e principalmente AVC, Parkinson. Por quê? Se a lesão daquela pessoa está naquela área, o que ela perde? Então se eu fizer esse estímulo, eu consigo retroceder. Consegue. Eu consigo estimular essa área? Consegue. E o que eu gosto na neural é que, embora ela tenha marcadores quantitativos, quando a pessoa vai fazer a segunda bússola, a terceira bússola, para eu mostrar que o investimento dela teve um ganho matematicamente, olha, ela estava aqui, ela passou para cá, ela já sentiu dentro dela a diferença. Então, não adianta eu ter números mudando, melhorando, se essa pessoa não está de verdade sentindo uma mudança. E todo mundo sente. E o cérebro é muito rápido. Eu gosto muito do tempo, da gente saber lidar com o tempo, da gente fazer pazes com o tempo, porque essa sensação de que eu estou perdendo tempo, ela não é nem um pouco satisfatória, ela não é confortável. O cérebro é rápido, parênteses. Muito. Então, quer dizer, a musculatura, você vai para uma academia, até você conseguir deixar seu bíceps funcionando legal, etc., demora. Tipo, cara, você tem que se alimentar. É um conjunto de coisas. E o estímulo no cérebro, pensando numa lógica de academia, você como uma personal trainer do cérebro... Sim, isso mesmo. Como é que é mais rápido isso? É muito mais rápido. Depende do estímulo dessa pessoa, depende dos automatismos que ela tem. Coração só tem maçaneta do lado de dentro, depende da vontade dela de treinar. Tem gente que treina... Eu já falei que os treinos da neural, eles são pro resto da vida. Melissa, mas eu tenho que treinar... Tá bom. Eu treino todo dia. Se você acha que você pode parar, você fica à vontade. Mas parou de treinar, complica. Ele precisa de estímulos progressivos e constantes o tempo todo. Eu não acho que evolução é longevidade, eu tenho que treinar. Eu não posso vir aqui falar uma coisa que eu não pratico. Eu pratico a neural, eu sou a melhor aluna da neural. Eu falo para todo mundo, quero ver quem é que vai ser melhor aluno que eu. Eu sou impecável. E é isso que eu acho que dá certo. Porque eu era limítrofe e não sou mais. Então, de alguma forma, isso traduziu de forma diferente no meu cérebro. Todo o estímulo que eu fiz na minha vida, né? Porque a neural eu fiz há pouco tempo. Então, o cérebro, sim, é muito rápido. Principalmente para as pessoas que estão aptas. Treinou, você vai ver resultado. Continue. Vamos lá. Parietal. Cérebro é uma outra área. Córtex parietal. Córtex parietal é onde você tem a autoimagem. Então, se você... Normalmente, a gente traz muito a autoimagem da escola. Que é quando eu sofri bullying, quando eu era... mais fraco, meu apelido, apelido, mais baixo. Meu apelido na escola era sopa de osso, porque eu era magra. Imagina se eu me sentia bem com isso. Então, você olha, você traz muito a autoimagem, que até tem o mapa somatotópico no cérebro. E isso vai trazendo muito... E você não recicla, você não ressignifica essa autoimagem. Eu preciso te mostrar que você é genial. Porque o seu cérebro, cara, ele é genial. E você não se conhece. Normalmente as pessoas chegam se achando normalmente muito aquém do que elas são. Com muita dúvida, porque nada validou. Olha, eu acho que eu sou assim. E aí tem a cultura da humildade. Mas eu não posso falar que eu me acho, cara, muito boa nisso. Porque senão parece prepotente, que é o que você falou da humildade. Então, as pessoas chegam sempre pisando muito em ovos. Você precisa saber exatamente no que você é bom e ter a validação disso, para que você tenha certeza de quais são os recursos que você tem para conquistar o que você quer. Então, o córtex parietal normalmente é um índice muito baixo. A autoimagem do brasileiro é muito baixa. Ele sempre acha que o outro é melhor.
Sempre. Normalmente é muito difícil vir uma pessoa que ela sabe o que ela é capaz. É muito atípico isso. Concordo, cara. Muito atípico. E isso prejudica muito a gente, inclusive no esporte. E as pessoas enfatizam isso tanto, né? O brasileiro que perdeu ali, ou quando o Brasil tomou o pau em 2014, sabe? Eu queria dar uma alegria pro meu povo, que sofre tanto, que é pequeno, que é baixo, que tá aí. Eu, que sou jogador de futebol, que tô numa categoria acima, que não sei o quê, mas e tem esse povo, eu queria dar para esse povo um pouco. Então já tá na própria descrição das pessoas. Exato. Por que o povo é tão sofredor? Com uma criatividade absurda? Com uma condição, com um Brasil tão rico. Nós somos milionários, a gente tem os 2 maiores aquíferos do mundo, a gente tem a Amazônia. Além disso, o nosso povo, que precisamos treinar melhor, precisamos de melhor educação, tudo isso a gente já sabe. Agora, não falta um berço esplêndido. Nós temos um povo maravilhoso. Só que a gente é muito pouco... na minha opinião, a gente tem referências muito erradas na nossa cultura. Da própria humildade, da própria empatia. Se eu tiver empatia demais e eu for estimulada demais, eu vou comprar seus problemas. E o brasileiro, ele tem muito isso. Ele quer salvar um amiguinho. E aí, só que ninguém dá o que não tem. Você não consegue salvar um amiguinho se você... Coloque a máscara primeiro em você, para depois ajudar o cara do lado. Exatamente. E isso no Brasil é feio. Parece que é egoísmo, parece que é prepotência. E se a gente não arrumar isso, o brasileiro ele fica muito suscetível. Ele tem... A etimologia de humilde é humilis. Aquele que não se levanta, que é diferente de humildade. Então, você ser humilde, você sempre fica como uma lagartixa. O brasileiro fica muito aí. Cara, que... O Neymar fez um gol um dia e fez assim... Eu tô usando o esporte, que a gente... Essa é uma referência. E ele fez um gol e ele fazia assim... Eu sou foda, eu tô aqui. Quando eu olhei para aquilo... várias coisas eu pensei. Do tipo, ele é um cara importante pro time, realmente. Ele se reconhecer como o cara mais importante pro time é um tipo de comunicação que ele passa para toda a equipe. Que talvez a equipe compre a ideia e fale, realmente, cara, você é foda, obrigado por você estar aqui. Como o Romário na Copa de 94, falando, eu ganhei essa Copa. Depois ele começa a falar, não, peraí, tem um time... Eu ganhei essa Copa, eu sou o cara. Então eu não sei, realmente, essa é a sensação, você está entendendo? Que eu agora começo a fazer uma leitura de que eu acho que não seria necessário ele fazer isso, porque ele está em pé de igualdade com o time, mas não tá, ele é bom realmente, ele é uma figura que desponta. Ele é bom realmente, mas a arrogância nunca é elegante. E aí é o ponto que eu tô, sabe, que eu tô tentando entrar. A arrogância nunca é elegante, a gente volta ao equilíbrio. Se eu tiver autoestima demais, se eu entrar num lugar... Naturalmente, eu vou romper, porque o futebol ninguém faz sozinho. Você pode ser bom pra caramba, mas alguém passou a bola pra você. Se você jogar um time contra 11, você sozinho no lado, você vai tomar uma sacola. Então, chegamos não dá pra falar isso. Você tem mais 10 caras que você precisa reconhecer. Eles também estão lá. Eles também chegaram lá. Então, de novo, não sabemos o lugar do equilíbrio. O equilíbrio não é falado, não é treinado. Normalmente te leva para o estímulo extremo. Você tem que ser foda. Tá bom, mas se eu não voltar para o equilíbrio, eu vou prejudicar, eu vou entrar na vaidade. A vaidade é o primeiro passo para a derrocada. Ela é péssima. Porque você perde a nobreza. A nobreza ela é sempre muito bem-vinda. Ela abre portas. Não adianta você chegar lá e dar um mau exemplo. O exemplo arrasta. Sim. E entendo. E essa questão do equilíbrio é o ponto que você falou que é o que separa, né? A gente falou de ser binário. O equilíbrio passa no meio entre... Relembra para mim? Do binário? Isso. Nosso mundo é feito de polaridades. Né? Então, a gente tem o certo e errado, o preto e o branco, enfim. Quando a gente soma essas duas polaridades e a gente encontra o caminho do meio, que sempre mora no equilíbrio, aí eu tenho autonomia. Enquanto eu estiver nas polaridades, eu estou suscetível a estímulo externo. Porque ali eu estou em paixões, eu estou em extremos. E você dificilmente consegue ter boas resoluções, boa inteligência... Apaixonado.
Que é o lance da paixão, realmente. A gente se encanta, você tá maluco. Cara, você não tá pensando. Não. Você tá cheio de dopamina no cérebro. Dizem que, na neurociência, falam que a paixão é uma demência transitória. Porque é a mesma situação. Você tá com uma dopamina no cérebro tão... que ali, você não vê as coisas. Não, você não enxerga. O amor é cego. Por isso que o amor é cego. E será que não existe a necessidade da gente transitar temporariamente por essas extremidades? Agora, sim, né? Com certeza. De você se jogar na extremidade, mas volta. Exato. Eu preciso saber onde mora o equilíbrio. Mas eu sempre... O que é equilíbrio? Vamos falar do equilíbrio. O equilíbrio estático é essa mesa. Essa mesa tem um equilíbrio estático. O equilíbrio humano, ele sempre está em movimento. Se a gente tivesse mais espaço e você levantar agora e tentar ficar numa perna só de olhos fechados, você vai fazer reajustes. Equilíbrio é isso. É eu transitar entre extremos, mas saber onde eu vou voltar. Uhum. E eu me manter o máximo possível em equilíbrio. Porque é assim que o organismo e o universo funcionam. Eu tô assistindo a série do Spotify que chama Som na Faixa. Chama The Playlist. Acho que em inglês, isso aí. E é muito legal porque o design tem disso. O design, ele não acontece no equilíbrio, ele acontece no caos, na extremidade. Isso. E eu pego o desvio padrão, que a estatística geralmente jogaria fora, e falo, não, peraí, isso aqui talvez possa virar. É a mala de rodinhas que a gente tem. De onde ela veio? Cara, ela não veio da indústria de malas, ela veio de um piloto de avião que vivia com aquilo e falou, se botasse uma rodinha nesse negócio, seria muito mais fácil. Pra quem é que você perguntou? Não é pro cara que usa mala, assim... Cara, você deu uma volta por fora. O Spotify lutou com os direitos autorais das músicas, etc. Então ele desequilibrou o mercado, ele foi para uma extremidade, ele teve que usar muita paixão e vontade por algo que ele acreditava para agora equilibrar. E todo mundo escuta a música aqui. Delícia. E se torna Verdade. de novo o caminho, né? Então é necessário a gente passar por esse momento. A transformação, sim. Então, você tem que transitar. Que eu falei, como empresária, às vezes eu tenho que ser ousada. Eu tenho que ir para extremos e apostar e falar, não, eu vou por aqui, eu vou tirar daqui, vou colocar aqui. Às vezes financeiramente mesmo. Uhum. Você passa pela ousadia, você passa pelo extremo, mas você não mora lá. Que é o que acontece com atletas. Então, por exemplo, automobilismo. Pessoas que passaram pelo automobilismo, o que acontece? Eles saem, tem um determinado que ele tinha fazenda com produção de laranja, ele tinha uma série de coisas. Hoje ele está endividado, que é o que tem muita gente nesse quadro. Por quê? Ele está na ousadia, ele só ousa. Dentro, para dirigir um carro, para ser piloto, deu certo. Agora, não serve para você usar a mesma situação para dirigir a vida. E fica padronizado. Isso é padrão cerebral. Isso é automatismo. Por isso que o esporte, ele automatiza no sacrifício. Uhum. Ou ele automatiza em extremos, porque você tem que dar tudo para ganhar aquela prova. O extremo, ele é ótimo. Não o tempo todo. Uhum. Continue. Vamos lá. Próximo é relacionamento. O relacionamento ele depende da área multimodal. Em tudo o cérebro inteiro precisa das emoções. Todas as funções cerebrais passam pelas emoções. No Brasil é muito falado que as emoções estão no cérebro límbico, no sistema límbico, não chama nem de cérebro, o cérebro é fora. Não. Primeiro que não é um sistema. Segundo que não está só ali. Tanto é que teve uma situação emblemática onde o Finas Gage, que foi um rapaz que trabalhava colocando, se eu não me engano, trilhos de trem, ele entrou um trilho de trem na cabeça dele, atravessou o rosto, saiu na cabeça, pegou o córtex pré-frontal e ele continuou vivo. E quando tiraram essa barra de ferro, ele teve problema de personalidade. Foi aí que descobriram que tinha emoção no córtex pré-frontal também. Então, não tem como a emoção estar só no cérebro límbico. O relacionamento, ele depende muito da parte parietal, que é como você se vê. Se você tem automatizado muito esse servilismo do brasileiro, muito desse beneficiar, enaltecer o outro e não perceber que ele tem autonomia, tudo que tira a sua autonomia te escraviza. Então, a gente vai devolver para o brasileiro. Cara, você tem muita coisa. Vamos lá, vamos usar o que você tem e vamos em frente? Então, o relacionamento ele acaba sempre sendo um índice muito baixo, porque primeiro eu mapeio um relacionamento as pessoas sabendo ler as outras. Então, quanto você consegue ler uma expressão facial, quanto que você consegue ler uma expressão corporal,
E normalmente também por conta do parietal, que é muito baixo, essas pessoas têm um relacionamento muito... Você não dá o que não tem. Se você não está se relacionando com você bem, você não tem como se relacionar com o outro de melhor maneira. Não. Você está me dizendo coisas que... Você tem o antídoto para resolver o problema do brasileiro? Como que o brasileiro vai conseguir te acessar? Porque isso é um parênteses agora. Porque você fala assim, todo mundo precisa de terapia. Eu não sei se a terapia é uma forma também de fazer... Entende? Agora você vai me colocar onde você está. Se eu pudesse falar que são produtos diferentes, onde você está com relação à terapia? Se são coisas diferentes? São coisas diferentes porque eu mapeio. Eu sei aonde a pessoa está e para onde ela tem que ir. A terapia, eu considero, eu reconheço, porque eu fiz psicologia, minha mãe era psicóloga, então eu trago muito respeito pela psicologia. Mas nos meus processos terapêuticos, eu não tinha marcadores. E isso me incomodava demais. Porque, eu tô aqui investindo uma grana, tem terapias bem caras. Eu tô indo para onde? Aonde eu tô? Isso sempre me incomodou muito. Na Neural, não. Sua bússola é essa, você vai treinar 3 meses e a gente vai refazer sua bússola. É prático. Eu gosto de coisa contundente. Porque eu acho que eu tenho que ter respeito pelos meus alunos. Eu preciso mostrar para ele que o investimento dele está valendo a pena. Eu mostrei para ele uma bússola. Olha, você não está bem no córtex pré-frontal. Você quer que eu mostre uma bússola de um aluno? Coloca aqui. Quer ver? Peraí. A hora que estiver pronta, a gente joga na tela. Já tá. Vai lá, Rodrigo, solta na tela pra gente. Se você tá no Spotify, no Deezer, você vai ter que ir pro YouTube e ver esse pedacinho agora. Lá. Então é assim, aí eu já falei das áreas. Embaixo tem o desenhinho, tem a foto de cada área. Então, primeiro, controle, tomada de decisão, córtex pré-frontal. Aí eu não coloquei na outra linguagem. Segundo, ação, córtex motor, né? Que é por onde eu expresso. Mobilidade é o meu córtex parietal. Eu só caminho na vida de verdade, de forma próspera, quando eu sei quem eu sou. Quando eu tenho uma visão clara. Flexibilidade é o quanto eu estou aberto, me adaptando ao outro, me adaptando ao restante. Relacionamento, como eu me relaciono. E mente, como que eu determino quanto eu uso da minha mente para determinar a minha vida e quanto que eu estou escutando essa voz interna que chama intuição. Então, diante desses 6 marcadores, o que você vê? Que de um lado tem a autopercepção, que é muito diferente da bússola real. E na bússola real, nesse caso aqui, na verdade... A autopercepção, como ele faz? Ele responde um questionário, ele vai responder algumas perguntas? Ele vai respondendo algumas perguntas. E depois eu vou mapeando, eu vou confirmando se a percepção dele está certa. E como você faz isso? No aplicativo. No próprio aplicativo? No próprio aplicativo. Entendi. Eu consigo fazer a bússola inteira no aplicativo, mas... é isso que a gente está propondo aqui, essa bússola? Então, na verdade, não inteira. A gente está propondo um mapeamento. Ele vai ter alguns marcadores. Tá resiliência, otimismo, ele vai ter alguns marcadores. Hemisfério direito, hemisfério esquerdo, hemisfério direito, ele vai ter alguns marcadores ali. Aí, o que a gente percebe? Essa pessoa, ele fez uma bússola completa, tá? A bússola completa, eu tenho algumas atividades que eu faço com CEOs, por exemplo, que é pessoalmente, tá? Então, o controle dele, pode ver que na bússola real, acontece muito pouco isso, mas eu trouxe esse caso porque eu acho muito interessante. Ele aparecia uma variação. Uma coisa que... E pode ver que todos os 3 primeiros números dele, que diz respeito ao mundo interno, tem um número menor e um número maior. Essa pessoa estava tendo prejuízo principalmente na dúvida. Porque ele ficava inseguro na hora de tomar uma decisão. Ele ficava inseguro na hora de responder dele próprio. E a dúvida, ela faz isso, ela faz você patinar. Então, nesse caso, a gente precisa estimular as primeiras áreas do cérebro dele, precisa. Mas o mais importante é eu tirar essa instabilidade interna, que isso está prejudicando ele demais. Demais. Essa pessoa estava sendo prejudicada por causa disso. A flexibilidade dele pode ver que está muito parecida. Né? Ele está muito aberto ao outro. Então, o que eu preciso? Preciso fechar ele, voltar ele mais para ele conseguir organizar esse mundo interno. Parar de comprar referências externas. Normalmente, o brasileiro, ele compra muitas referências externas e ele acaba ficando muito desorientado, porque ele vai atrás do que é bom para o outro e ele não está conectado com si mesmo de saber, não, isso aqui é bom para mim. Para o outro deu certo,
Mas eu posso pegar esse estímulo do outro, traduzir, digerir e trazer no meu mundo de uma outra forma. Então, ele individualiza, ele personaliza os estímulos externos para ele. Então, era isso que essa pessoa estava precisando fazer. Olha um parênteses, nesse ponto, a gente fala muito, o cara de remuneração hoje, ele chega e diz assim, o que as empresas estão fazendo? Sempre a pergunta é, o que as empresas estão fazendo? Onde é que é a mediana? Entende? Me diga o que o outro está fazendo para eu tomar uma decisão. Olá. Mas você está me dando duas opções. Uma coisa é eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V em algo que talvez não seja melhor para mim. A outra é, o que eles estão fazendo? Legal, mas lembra da minha mãe, você não é todo mundo. Então, o que eu quero absorver disso? Existe um trabalho em cima dessa segunda opção, né? Que não é só copiar. Exato. Esse estímulo externo, ele é muito importante. Eu preciso me adequar a esse mercado. Eu preciso saber o que o mercado está fazendo. Agora, a maneira como eu vou fazer, se eu der um Ctrl+C, um Ctrl+V, eu acabo prejudicando, porque eu entro na sorte. Sim. E a vida na sorte, não existe sorte. A probabilidade é muito pequena, não existe sorte. Você traduz, peraí, mas a minha empresa tem esse cenário aqui, como é que eu faço para adequar esse estímulo? Nossa, se eu fizer isso, eu ainda vou dar um pulo do gato. Pronto. Então, você adequa a situação. Continue. Vamos lá. Vai lá, relacionamento eu já falei, né? Sim. E a mente dele, ele tem uma mente muito... Ele achando que ele estava com a mente muito forte, mesmo assim o índice de mente dele está 41, que é muito alto. Então, ele tem uma força interna de determinar. Essa pessoa, em especial, ele tinha uma capacidade de captação muito grande. Então, ele conseguia... Ele é muito quieto, ele é muito observador. Ele conseguia ler e se adequar. Ler e se adequar, que é muito importante. A determinação dele que estava baixa. A determinação depende também da ação. De você enfrentar, de você falar não, de você falar sim, de você se colocar mais no mercado. Então, mas sem aquelas 3 primeiras áreas iniciais, esse protagonismo fica muito baixo. Então, eu preciso voltar essa pessoa. O que isso tudo está me falando? Essa pessoa precisa voltar para ela mesma e acreditar que a sua principal bússola é o seu coração. No mundo interno, você tem uma orientação, porque as suas experiências são só suas. A do outro pode ser espetacular para ele, mas as suas experiências elas são importantes para qualquer tomada de decisão. Você não pode abrir mão das coisas que você sabe, que você prioriza é igual colar a prova do amiguinho. Eu estudei, eu sei o exercício, mas ele colocou a resposta C. Aí eu vou colocar a resposta C também. Eu tô certo que é a B, porque eu acabei de fazer, mas cara... ele colocou a C, eu vou colocar a C. Então, isso é uma luta interna. Por isso, voltamos ao autoconhecimento. O que é que eu posso acreditar em mim? O que eu posso ter certeza que eu sou bom? Cara, ele botou a C, mas eu vou colocar a B. Porque eu tenho certeza, então eu vou colocar a B. E se eu errar, tá tudo bem. Entendi. E é muito difícil você conseguir fazer um trabalho... Quer dizer, difícil não. Vamos lá. A partir do momento que ele começa a treinar, eu acho que ele tem toda a condição de fazer isso. Sim. Mas enquanto ele tá nesse buraco, não sei se ele olha para cima e vê que tem a saída tá para lá, né? Então, o que eu acho que, na verdade, eu mais trago para a pessoa é, olha, o seu problema é esse aqui. Você precisa parar de ficar em dúvida. É muito mais simples do que... Puta terapia, passar 2 anos... Exato. Olha, e o que você vai fazer? Você vai fazer essa carga aqui de exercícios, porque isso aqui vai te dar mais estabilidade interna. E esse cara voou. Cara, olha, o que você faz é muito mais vendável do ponto de vista de mercado. Porque a terapia é um lance assim muito na prática. Vamos lá. Pô, cara, eu não sei. Talvez eu assisti o Psy na HBO e Sim. É muito legal porque é isso. É uma trama muito bonita, mas e na prática? Vamos resolver esse negócio? E você fica lá, calma, não é esse o intuito. Você fica lá. Então, eu não gosto. Isso me incomoda. Eu quero saber por que eu estou vindo aqui. Eu estou dando 1 hora, mais a hora que eu cheguei, mais a hora que eu vou embora. Eu não estou aqui para perder tempo, entende? O meu tempo, eu gosto de ter autonomia sobre o meu tempo. Eu preciso saber o que eu estou fazendo aqui. Então, na Neural, você vai saber. Você entrou, você vai fazer bússola. Você fez a bússola, você vai treinar 21 dias. Porque eu vou observar o seu cérebro, bússola individual, tá? Não pelo aplicativo. Uma parte sempre pelo aplicativo, mas bússola comigo. Você vai treinar 21 dias porque eu estimulei seu cérebro, eu vou observar como que você respondeu. Aí a gente vai fazer a devolutiva. Eu vou dar exatamente essa informação para você, você vai receber esse documento. E aí a gente vai entrar na parte de treinamento. Treinamento, você vai fazer atividades. O que mais as pessoas, se você falar, Melissa, o que mais as pessoas te trazem que você pode trazer aqui pra gente?
As pessoas têm conceitos confusos. Elas acham que elas estão fazendo A, elas acham que elas não têm foco, elas têm foco. Elas acham que elas não têm atenção, elas têm. Então, elas estão confusas. Elas chegam com uma prateleira cheia de nichos, tudo bagunçado, sabe? Tem toalha lá em cima, tem mochila do lado, tem nicho cheio, tem nicho vazio. Tem comida num canto. Isso, tá bagunçado. A gente precisa organizar. Porque a organização otimiza o tempo. Então, a gente precisa organizar isso. Primeira coisa, vamos organizar. Você vai entender o que é cada coisa. E aí, você vai se reler. Olha, eu acho que isso aqui fica aqui e eu vou te ajudando até você ajustar tudo isso. Quem ajusta é você, não sou eu. Eu ajusto a mim. Eu não treino o seu cérebro. Eu te ajudo. Você treina. A única pessoa que tem acesso ao seu cérebro é você. Eu treino o meu, mas eu te ensino a treinar o seu. Do ponto de vista com a terapia, nesse ponto também, o cara ele não quer resolver. Você vai ter que se resolver. Eu só vou te dar os caminhos para que você consiga fazer isso. É né? isso aí. Talvez não. Eu vejo nesse caso de forma bem objetiva. E sendo bem objetivo, eu te pergunto, isso cabe para a empresa inteira? Você foca na liderança? Qual que é o público-alvo, assim? Porque, assim, qualquer um acho que pode ter, mas... Quem tem cérebro... Quem tem cérebro... Você tem um cérebro, então você é genial e não sabe. Quem tem cérebro, a gente tá falando... Tá convocando. Tá convocando. Na empresa, eu acho muito interessante. É acessível? Até porque eu não sei, às vezes, o valor. É acessível. Completamente acessível. Em empresa é legal porque eu posso mapear, por exemplo, os colaboradores, eu posso mapear por departamento, eu posso trazer um cérebro de cada departamento e isso trazer um renorte. Ser uma referência? Sim, eu posso só mapear CEOs e a gente trazer uma referência de o que é o mercado, como é que é o cérebro de 10 CEOs. Como é que é o cérebro da SEO? Você tem? Ainda não tenho. Vamos fazer a proposta aqui? Bora! Cara, que legal. Mas quem que você tem aí? Do brasileiro você já tem uma definição, que você contou um pouco para mim. Do brasileiro eu tenho uma definição. A flexibilidade dele, que é o parietal, eu vou falar nos dois termos, tá? O parietal é extremamente alto, é de 82%. Por quê? Porque ele está sempre suscetível ao outro. Ele tem pouco contato consigo. O que tem no mundo... Ele está sempre comprando. Estou sempre comprando. Eu estou sempre comprando. Cara, eu tô vai sempre naquele buscando. lugar ali que resolve teus problemas, Didi. Vai naquele lugar. Isso. A autonomia está faltando. O brasileiro... A gente cria nossos filhos com uma baixa autonomia. Na França, uma criança de 4 anos sabe colocar o casaco de neve. No Brasil, tem vó que... Não só vó, tem mãe que penteia o cabelo da criança até 11 anos. Isso eu cansei de ver na academia, quando eu dava aula. Então, assim, a gente não... Na minha época, eu sou mais velha que você, mas na minha época a gente brincava na rua. A gente se virava, não tinha adulto envolvendo, não tinha recreacionista. A gente decidia qual ia ser a brincadeira, também não tínhamos celular, não tinha... Então, a gente aprendeu, eu ia para a escola a pé, com os meus amigos da minha rua. A gente voltava da escola a pé, mesmo eu pequenininha, com 7 anos, a gente ia para a escola sozinha. Então, por quê? Porque naquela época era outro mundo. Eu entendo os pais de hoje em dia, mas está faltando autonomia e isso a gente já sabe que não está dando certo. E o adolescente, ele precisa ter uma autonomia maior. Ele está sofrendo porque ele tem uma condição que ele não treinou. E dá para a gente fazer isso, tá? Dá para a gente fazer isso de forma muito efetiva, rápida. Dá para... respondendo uma pergunta que você falou, você consegue resolver o problema do brasileiro? Eu gostaria muito. Sou ousada, gostaria muito. Mas eu preciso que ele queira. Coração só tem maçaneta do lado de dentro. E tem muita gente com preguiça. Uma vez veio uma filósofa aqui, a Lucelena Galvão. Talvez eu me perca no sobrenome dela, mas... E a gente falou muito sobre isso. Ela falou assim, falta a gravidez de sentido. A gravidez de sentido é o momento em que esse embrião começa a tomar conta de que eu preciso mudar. Essa é a decisão de eu abrir, pegar nessa maçaneta e abrir essa porta para tornar isso aqui diferente. Eu chamo isso, eu acho que tem a necessidade de mudar, mas eu acho que tem uma outra coisa que chama fome de evolução. Eu tenho fome. Eu quero aproveitar a minha encarnação. Eu quero ser o melhor que eu posso ser hoje e eu quero que amanhã seja melhor ainda. Isso você tem um dínamo que te leva para frente, que você não precisa criar um problema para buscar uma solução. Entende? Você caminha pelo sucesso, porque você está muito satisfeito com você, mesmo assim você não quer parar. É isso que eu gosto.
E partindo desse ponto de que eu preciso aproveitar melhor minha encarnação, será que a gente não entra nesse campo metafísico em que se eu acredito que isso é uma passagem e que eu vou evoluir e que essa mente, que essa alma, ela vai sair, vai junto, então existe aí um fator muito importante para você que faz com que isso faça sentido agora. Exato. Só que, entende, se eu tirar esse aspecto metafísico seu, não quero tirar de você, Tranquilo. mas se outra pessoa não... Tranquilo, não me tira, Emerson, por favor, que você também não tem condição. Se outra pessoa não tem isso, não há por que ela fazer isso. Não há por que ela ter essa fome. Então, isso que... E aí a gente entra em crenças. Qual é a sua crença? Cara. Qual é a sua crença? A minha crença é que eu não venho aqui a passeio. Essa é a minha crença. Porque minha vida é muito assim, legal. Eu quero que Deus tenha orgulho de mim. Então pronto. Cara, eu quero. Aí tem uma explicação muito grande. Então, tem uma explicação muito grande. Porque quando você começa a treinar a mente, você começa a ter poder, principalmente na determinação. Você determina muito a sua vida. Meu sítio, eu determinei o que eu queria, eu achei o que eu queria. Quando eu vou para um desafio, eu determino o que eu quero. Então, assim, a gente tem um poder na nossa vida que a gente não usa. Então, normalmente, a mente é algo que tem um índice muito baixo. As pessoas. E a gente tem todo um potencial de desejar e concretizar as coisas que a gente quer. Provavelmente você já teve muita coisa que você concretizou na sua vida. Você determinou, você desenhou e você concretizou. Uhum. A gente pode entrar no quadro dos sonhos, em tanta coisa que fala, principalmente na psicologia cognitiva, nos coachings que você determina e você concretiza. É exatamente assim. Normalmente envolve sentimento. É como você se sente que você concretiza. Então, quando você consegue ter essas outras crenças que você acha que você não está aqui à toa, e você começa a ter poder, você fala, mas espera aí, todo mundo que tem poder, cara, se corrompe. Eu não quero. Eu quero que Deus tenha orgulho de mim. Então, um me estimula, o outro me inibe. Entende? Uhum. Eu quero ter poder mental para concretizar tudo o que eu quiser. Dentro de mim, não nada sobre, né? Nada que eu prejudique ninguém. Porque a inteligência é saber realizar escolhas, não prejudicar nem a mim nem ao próximo. Tá bom, mas como que eu não vou entrar? Se todo mundo que tem poder se corrompe, né? Uma grande maioria se perde, não é nem só se corrompe, mas se perde, eu não quero me perder. Então, o que pode me segurar? Eu quero que Deus tenha orgulho de mim. E isso vai me fazendo ter sustentação de sucesso. Uhum. E aí tá o ponto, cara. Então, antes, você tá me dando a ferramenta. Eu quero testar essa ferramenta. Aliás, a gente amanhã, hoje é quinta. Amanhã completa. Pois é. Amanhã eu tenho uma reunião, inclusive com a nossa líder da parte de pessoas, e ela falou assim, Emerson, eu quero que você se prepare já para essa conversa, trazendo o que você imagina para as pessoas, para o preparo, e tudo o esquema que a gente vai fazer, os líderes todos vão ter que fazer isso, né? Do que eu quero preparar o meu time. Uhum. E quando eu vi isso que você está mostrando, eu falei assim, cara, eu acho que um bom começo para preparar antes de eu decidir o que eu acho que a pessoa é boa ou ruim, onde ela está fraca, vamos mapear o time, mas não é um mapeamento tipo DISC, sei lá, não, é um mapeamento assim, deixa eu ver o cérebro desse cara, como é que as coisas estão organizadas ali. Como é que tá o time? O que o time tem de forte, que vocês falam, isso aqui eu não vou mexer. Porque o que eu vejo muito, como as pessoas não se conhecem, elas ficam investindo em desenvolvimento do que já está demais. Então, ela acha que ela não tem foco. Se eu vou ver, ela tem foco. O que ela não tem, na verdade, às vezes é a atenção. Ela não tá, ela tem dispersão alta. Eu preciso ajudar essa pessoa a se fechar mais, ela não ter tanta dispersão. Tem uma série de fatores aí. Mas ela não se conhece. Então, quando você consegue mostrar para ela que aquilo que ela está investindo vai prejudicar, porque tudo que é demais tem efeito contrário, e você fala o que você precisa é fechar a dispersão, isso é factível, ela resolve e ela tem resultado em seguida. Uhum. Porque você conseguiu nomear. Você precisa dar nome, né? Eu trouxe aqui a Tônia Casarim e ela fez um livro sobre... tem o Monstros na Barriga, que ela mostra para as crianças, é um livro infantil, que é bem legal. Aliás, vale você entender, porque ela nomeia uma coisa que a criança sente. Cara, eu tô sentindo um negócio, o que você tá sentindo? Eu tô sentindo um monstrinho tal, que eu ter que fazer uma apresentação na escola, na frente de todo mundo na sala. E o Divertidamente fez isso também, né? Sim. Ele deu nome às coisas que a gente não sabe o que acontece. Cara, isso aqui é isso. Chama isso. Isso mesmo. Isso aqui. Quando você consegue dar um nome, você consegue combater, né? Tem uma tríade que chama signo, significado e referente, que é por onde toda a nossa comunicação acontece. Signo é a palavra. Uhum. Então, por exemplo, garrafa. Garrafa, significado, serve para
colocar um líquido dentro. Significado, referente. Isso aqui é uma garrafa, Emerson. Então tá bom. Tá bom, agora me faz a mesma coisa com amor. Não. Entende? Então, quando a gente vai para o invisível, para o não factível, isso tudo fica confuso. Por isso que a gente fala de competências sem saber exatamente qual. Eu referencio de um jeito, você referencia de outro, a gente está conversando. Não é a comunicação que é falha, são as referências que são falhas. A gente precisa equalizar essas referências. E se você vai nos dicionários, cada um fala uma coisa. Vai ficando tudo muito confuso para a gente. Como que a gente pode ter uma base forte? Estou falando como brasileiro. A gente precisa ter bases fortes. Sair dessa referência tão confusa. Temos referências muito confusas. E essa parte das competências, eu preciso saber o que é amor. O que é excesso de amor? O que é falta de amor? Se a gente pensar em equilíbrio. O que é coragem? O que é excesso de coragem? Puxa, é imprudência. Inconsequência. O que é falta de coragem? Covardia. Tá bom, onde começa uma, onde começa a outra? Como que eu posso me identificar? Eu me identifico como corajosa ou me identifico como ousada ou como inconsequente? Tem pessoas que moram na inconsequência. Cara, e esse equilíbrio, ele é a chave. Eu concordo absolutamente. Ele é. A gente, em todos os aspectos, todos. Cara, eu não tenho performance no trabalho. Tá faltando equilíbrio. Exato. Eu não tenho um casamento... Putz, aí eu vou entrando... Meu casamento... É equilíbrio, cara. Equilíbrio. Casamento são duas pessoas, é uma relação o tempo inteiro ali. Exato. Equilíbrio. Como que eu converso? Eu sei conversar? Primeira pergunta, eu sei conversar? Eu sei pedir? Porque às vezes eu acho que eu não quero pedir. Aí eu faço um jogo todo para conseguir que ele entenda. E se ele não entender, ele não tá olhando para mim. Cara, e você falou uma coisa... eu vou tentar achar Tem um livro aqui. Tô buscando ele aqui para tentar te contar. Mas enfim, eu preciso... Vamos falar de relacionamento, uma parte que eu acho interessante. Bora, já que falamos de casamento. Como a gente fala, como a gente treina muito o cérebro nas nossas profissões, as nossas profissões, elas não deixam o nosso cérebro equilibrado. Por exemplo, eu como psicóloga, eu cuido de pessoas. O cérebro é um só. Não é o cérebro afetivo, o cérebro emocional, o cérebro... Não, o cérebro é um só. Você cria padrões cerebrais. Quando você cria esses padrões, e a nossa profissão é o que a gente mais faz, 8, 9, 10, 14 horas por dia, isso vai fazendo com que você vá automatizando algumas áreas, algumas coisas e poucas outras. Isso pode interferir negativamente no seu relacionamento. Então, por exemplo, qualquer pessoa que cuide do outro, naturalmente, eu vou cuidar demais do meu parceiro. Isso eu vou ter dificuldade de receber, porque eu tô acostumada a dar. Eu vou... Começo do namoro, tudo dá certo. Começo do relacionamento, tudo dá certo. Apaixonada. Como que chama isso? Você tá com uma demência. Tô com demência transitória. Tomara Deus ele também. Aí a gente vai seguindo. Eu vou automatizando ele que não, pode deixar. Não, pode deixar, eu faço. Não, amor, pode deixar, eu faço. Porque eu tô querendo matricular ele. Não, amor, pode deixar. Não, pode deixar que eu faço. E como eu tenho dificuldade de receber, eu também... Não precisa, pode deixar que eu faço. Eu vou deixando ele num lugar onde eu faço tudo, ele recebe. Ele tá... sendo coerente, compatível, ele tá se relacionando comigo. O cérebro dele pra isso. Exato. Também. Tá falando, nossa, aqui é confortável, tá exatamente, facinho. Exatamente isso que eu ia falar agora. Nossa, aqui tá facinho, tá ótimo. Beleza, o relacionamento segue, daqui a pouco eu tô folgado, não faz nada. Que absurdo. Você construiu tudo aquilo. Eu construí um monstro porque eu tô automatizada na minha profissão. Então, as nossas profissões, elas nos automatizam. E a gente não pode deixar o cérebro desequilibrado, entende? A gente não pode fazer só o que a nossa profissão pede. A gente precisa equilibrar esse cérebro para que eu possa ter equilíbrio nos meus relacionamentos e não seja a Melissa neural no meu relacionamento. Entendi. Senão eu vou prejudicar. Eu vou criar um monstro. Quanta habilidade, cara. Muita. São muitas competências. Eu imagino, assim. E aí tá a inteligência. E a sabedoria? A sabedoria, será que não eu consegui juntar esse monte de repertório, ferramenta e tudo e convergir para... Você sabe, eu tava ouvindo o Pondé contar sobre o que é a sabedoria. Aí ele falou assim, sabe aquele churrasco de final de semana que você faz com aquele seu tio, que junta aquela galera que não tem nada a ver com a galera que você anda? A sabedoria tá em você conseguir se relacionar com eles, com a cabeça que você tem fora. Por quê? Porque ele dizia assim, cara, você é um cara muito intelectual, não sei o quê, mas você chega naquilo lá e você fala assim, cara, adianta eu falar daquele livro de filosofia? Não adianta.
Mas de repente a gente pode dar risada aqui, porque se eu adaptar aquele conceito para isso, o nosso papo fica legal, a gente continua tomando cerveja. Então, mas Faz sabedoria... sentido isso? Acho que faz, parcialmente. Sabedoria, pra mim, tá? Não diz só respeito ao relacionamento. Uhum. A sabedoria, pra mim, ela envolve elegância. Em tudo. Entende? Você tem uma elegância no se portar, no realizar escolhas. Às vezes, no se priorizar. Às vezes, no priorizar o outro. Então, pra mim, a sabedoria, ela sempre envolve uma elegância. Uhum. E elegância é uma competência. Meu mapa, ela é uma competência. Então, eu acho que sabedoria é você ter um nível consciencial, que é você saber as consequências das consequências. Uhum. Como no jogo de xadrez, antes de você movimentar a peça, você já jogou As 15 outras, vezes para frente. Isso. Então, é uma amplitude de visão. No nosso voucher, as pessoas vão ser mapeadas na amplitude de visão. Amplitude de visão envolve hemisfério direito. Que você falou uma hora, vamos falar de hemisfério direito, Pois é, porque esquerdo? você fala da bússola, hemisfério esquerdo, hemisfério direito, integração hemisférica. Integração hemisférica. E a vibração do córtex cardíaco e mente. Isso. Que tem tudo a ver, tá? Mente, córtex cardíaco tem tudo a ver. Vamos lá. Hemisfério esquerdo. Hemisfério esquerdo... A gente pode resumir assim, é onde moram as palavras. Então, todo o seu diálogo, todo o seu conteúdo, toda a sua oratória mora no hemisfério esquerdo. É no meu esquerdo, é isso aí. Eu olhando para aqui. Isso. E o hemisfério esquerdo é extremamente estimulado. Além disso, o hemisfério esquerdo ele presta atenção em detalhes, ele presta atenção no que é falado, ele presta atenção em coisas específicas. Beleza. O que mora no hemisfério direito? A imagem. O som, o silêncio, a melodia. Quando você tem hemisfério direito e esquerdo, a gente integrando os dois hemisférios, o que acontece? Já que você tem dois hemisférios, isso tem muitas linhas falando que não é verdade, que isso mora no hemisfério direito. É só você estudar AVC. AVC. Isso eu ia falar agora. Quando paralisa um lado, assim. Aquela pessoa perde Tem uma pessoa, Julie Bolt Taylor, que ela era uma neurocientista, ela teve um AVC no hemisfério esquerdo inteiro. Ela ficou um corpo que respirava. E o médico falou, esquece, não vai conseguir. Hoje ela dá palestra, normal, sem nenhuma sequela. É ali que estava a fala. No esquerdo que estava a fala. E no hemisfério direito ela falou, eu só tinha contato com o presente. Então, o presente está no direito. O passado e o futuro está no esquerdo. Então, todo mundo fala, fique no aqui e no agora. Cara, se você tiver estímulo no hemisfério esquerdo, você não vai ficar no aqui e no agora. Entende? Então, tem muitas lendas que a gente se esforça para praticar que não são possíveis, a não ser que você tenha um AVC no hemisfério esquerdo. Entende? Então, quando a gente integra os dois hemisférios, eu estimulo os dois de forma adequada, os dois estão equivalentes na sua estímulo, e isso vai fazendo com que você priorize um ou priorize outro. Agora, eu estou com vontade de ficar em silêncio. Eu priorizo o direito. Isso sem natural. Apertar um botão, né? Se está só o esquerdo estimulado, você não consegue ouvir o silêncio. Você fica uma vitrola. Na minha época tinha vitrola. Fica um rádio. Fica um rádio na sua cabeça falando o tempo inteiro, você não consegue desligar. E isso é causa de estresse. O estresse prejudica a sua saúde. Vai dificultar seu sono. Prejuízo total. Então, quando eu escuto alguém falando, mas um cara vai e coloca um piano de fundo, ele tá querendo juntar as duas partes para dar um significado maior, porque ele bota uma música que vai me estimular a acreditar que aquele cara tá falando é verdade, quando no fundo... Tem essa forma de integrar, mas quando você... A maneira como eu integro, a gente faz muita coisa com os dois lados do corpo, a gente faz muita coisa... ambidestria, faz muita coisa com os olhos fechados, faz muita coisa... Então, escrever com a mão esquerda. Escrever com as duas mãos, escrever com a mão esquerda, escrever de fora para dentro, de dentro para fora, fazer malabares, fazer muitas coisas com atividade motora mesmo, mas não só motora. Por exemplo, a gente, para treinar a mente, a gente faz um exercício com o dado. Você tem que adivinhar qual é o número do dado. Você joga com a mão direita, depois joga com a mão esquerda, depois joga com as duas mãos para você conseguir ver se tem diferença uma e outra. Então, tem várias formas de integrar. A gente tem que ver o que a gente tem que integrar. Tem que integrar a via motora, tem que integrar a parte cognitiva, tem que integrar a parte de significados.
O hemisfério direito não está entendendo o que o hemisfério esquerdo sabe, e eu preciso que os dois saibam para eu conseguir equalizar essa informação. Então, por isso que eu volto no mapeamento. Entendi. O mapeamento vai dizer qual é o melhor tipo de treinamento. É quase como uma academia. Isso você vai mesmo. fazer academia... Você Só fala, treina legal. a perna. Cara, só treina a perna. Isso. Ou só treina a parte de cima. Isso cara, aí, você vai ter que treinar mais braços do que costas. Então, é isso aí. Eu vou saber o que eu tenho que treinar. Qual é a direção do que eu tenho que fazer. Algumas coisas são para todo mundo. Por exemplo, conceitos confusos, todo mundo chega... Então, todo mundo passa pela reciclagem no conceitos confusos. Mas tem coisa que é muito individualizada. Uhum. Você consegue tirar a conclusão... Conclusão não, pelo amor de Deus, né? Você consegue fazer uma leitura rápida de alguém num bate-papo assim? Não. Cara, o que a bússola faz, eu não consigo fazer a olho nu, graças a Deus. E de onde vem? Você estruturou esse método de alguém ou você estudou sozinha. E criou? Eu criei sozinha, estudando o cérebro e fazendo engenharia reversa. Então, eu estudava córtex pré-frontal, o que eu posso treinar? Com a gentileza e generosidade dos meus alunos, que são... Cobaias, boas cobaias. Não posso falar. Não, eles sabiam, tá? Os meus alunos, eles são gentis, generosos. Eu comecei a neural com os meus alunos que treinavam na academia personal mesmo, e eles corriam na esteira 20 minutos, e eu comecei a dar desafio matemático para eles enquanto eles estavam correndo. E eles piraram. Começaram a gostar, não, eu quero mais isso, porque aí eu nem vejo que o tempo está passando, eu quero desafio. E eu falava, enquanto você não acabar, enquanto você não resolver, você não sai daí. Não, pelo amor de Deus, não vai sair daí enquanto você não conseguir resolver. E isso foi trazendo uma diferença muito grande das minhas aulas. Além disso, naquela época eu tive um aluno que ele estava muito deprimido e ele falou para mim, eu odeio academia, eu odeio atividade física, o que você vai fazer para eu conseguir me treinar? E eu fiz todo um planejamento para ele só com equilíbrio. Eu tenho um treinamento na neural só com equilíbrio motor, né? E ele foi pirando, ele foi saindo daquele quadro de depressão, foi conseguindo emagrecer, ele foi ficando muito entusiasmado. Eu falei, será que se eu der a mesma atividade para os outros alunos? E foi acontecendo a mesma coisa. Então, eles, o tempo todo, eles sabiam que eu estava criando uma coisa nova, eu sou muito transparente, mas normalmente eles abraçam, porque eles sabem que eu sou cuidadosa, eles sabem que eu vou estudar a fundo, eles sabem... então, eles foram meus parceiros no desenvolvimento da neural. Os meus alunos são parceiraços, assim, de verdade. Isso, cara. Pô, você tá falando isso, eu começo a pensar em muita coisa, assim, de potencial de mudança, cara. Por isso que eu fico... É um assunto que me encanta demais e eu vejo... O primeiro contato que eu tive com esse tema foi no livro Como a Mente Funciona, do Pinker, e eu tava fazendo um curso na SPM que chama Criação Emocional. Então, como eu sou dessa lado do marketing, eu gosto do design, né? Eu fui estudar isso e eu comecei a ver que, assim, cara, se você entender o cérebro de uma pessoa, você tem condições de manipulá-lo. Não manipulá-lo agora, entende no sentido, talvez pode levar... Não, você, eu te entendo e tem. Por isso eu quero que Deus tenha orgulho de mim. Eu não posso usar... Eu não posso usar a neural pro mal. É possível, sim. Eu posso mostrar isso aqui para a gente pode fazer mapeamento num show e eu conseguir saber o que o cara tem que falar para ganhar a galera, qual é o idioma que ele tem que falar. Isso, se for usado para o bem, olha, eu quero estimular as pessoas a fazer mais atividade física, poxa, eu vou adorar. Mas dependendo do que for, eu não, porque eu quero que Deus tenha orgulho de mim. Eu tenho um acordo muito, muito sério. Então, dá para manipular? Dá. Mas evolução, inteligência, fazer escolhas que eu não possa prejudicar o próximo. Então, tudo vai fechando e vai falando, não, isso aí eu não vou fazer. Pode ser o dinheiro que for, isso aí eu não vou fazer. Você assistiu o filme O Conde de Monte Cristo? Não. Você gosta de filme? Eu adoro, mas eu moro num sítio, lá não tem internet como vocês têm. Não tem internet? Tem internet, mas não essa internet banda larga tem que você consegue... do Pois é, mas chama? não simpatizo muito com ele. Então... Acho que não. Acho estranho esses negócios. Que ele passa, assim, estão riscando o céu. Os observadores agora estão tendo muita dificuldade, né? Porque como eles são muitos, então aquelas imagens que eles fazem que tem time, eles riscam as imagens agora. Então é uma poluição visual dos astrônomos agora. Isso, então,
Assuntos polêmicos a gente pula, mas eu acho... Por enquanto, eu não confio. Por enquanto, eu não confio. Tá, mas eu tô falando... E não pega lá, tá? Mesmo assim, não pega. Lá não pega nada. Lá é bem... Mas tem um aparelhinho Eu tenho a internet rural. Tem um aparelhinho que eu consigo fazer vídeo, consigo atender e tal. Mas eu não tenho essa internet banda larga que a gente tem aqui na cidade. Pra sobreviver mesmo. É isso aí. É isso aí. Tá bom também. Eu te falei do Conde de Monte Cristo porque é um filme muito legal e tudo começa numa prisão. Esse cara vai pra uma prisão e ele sofre demais, até que ele consegue cavar um buraco achando que ia fugir, sai na cela de um outro cara e lá o outro cara é um senhor muito sábio. Ai, que legal. E aí ele começa a dizer que a prisão não tá naquelas paredes que te fecham, mas tá aqui. Na mente. E por que eu tô dizendo? Porque quando você tá me dizendo do preparo como um atleta que vai pro combate... Eu faço pilates, vai fazer 10 anos. Que legal. Assim, contínuo, né? É muito difícil. Eu tenho uma regularidade para certas coisas. Eu joguei tênis, eu gostei porque o tênis estimulava essa regularidade, esse equilíbrio. Não era sacar bonito e não conseguir fazer o ponto, né? Mas o lance do pilates é que semana passada a professora lançou um negócio. Falou assim, o desafio de prancha, que tem a fazer na academia dela. Quanto tempo você consegue ficar fazendo? Mas é o pé junto e tal. Eu não imaginava. Eu sempre fiz prancha de um jeito muito de boa. Falei, vou que bem. Juntou os pés, deixou o quadril na altura certa... Valendo, você não pode se mexer. Cara, naquele dia eu tinha feito uns exercícios, já tá cansado, não consegui 1 minuto. Eu não consegui. Só que eu entendi porque eu não consegui. Eu poderia ter conseguido mais, mas meu cérebro dizia assim, cara, tá doendo. Que isso, mano? Você tá louco? Pra que isso, velho? Não tem nenhum animal correndo atrás de você. Vamos logo, desiste. Ele não parava de gritar na minha orelha. E é muito legal isso, né? E naquele momento eu deveria ter feito isso que você tá falando agora. Quanto é 25 vezes 32? Pronto. Isso aí. Cara, eu subo 2. Cara, me escuta. Ele fica, me escuta. Não, eu quero agora focar no cálculo. Talvez eu teria ido muito mais longe. Talvez, com certeza. Falando em equilíbrio motor, eu tenho um aparelho. Criei um aparelho junto com uma parceira minha, que era minha aluna, virou parceira, a Marcela. E a gente fez um aparelho, eu meço o equilíbrio da pessoa. Esse aparelho ele é extremamente difícil. Você sobe nele, é uma plataforma, você coloca o aplicativo no meio, ele vai medir o equilíbrio, que a ideia é, quanto mais equilíbrio a pessoa tem, melhor a performance dela na vida. O equilíbrio motor, ele é um marcador. Tá brincando? Não tô. Por isso essa conexão inteira das coisas. Exato. O equilíbrio é sempre um marcador. Então, conforme... se você perguntar para mim, é que eu acabei deixando ontem em Sorocaba. Qual é se não ia trazer. Qual é a média da pessoa que começa? 1 segundo. Qual é a pessoa que mais conseguiu? André Tal, repórter da Record. Ele tem Parkinson, ele conseguiu 31 segundos. André Tal é fora da curva. Ele é fora da curva. Uma pessoa admirável. Meu aluno querido, assim. Eu acho ele fora da curva. Quem não acompanha, pode acompanhar que você vai admirar o cara. Ele é um atleta da vida. O pódio dele, ele vai ganhar o pódio da vida. Porque ele é muito, muito impecável em tudo que ele faz. O André tem um aparelho. Então, eu tenho um grupo de alunos que tem Parkinson e a minha ideia é que... Porque eu já tive um caso de um aluno meu, José Maria, que ele chegou na minha mão com 10 anos de diagnóstico de Parkinson, com bastante sequela. E a gente treinando a neural com ele, na parte motora, ele retrocedeu. Ele voltou a ser o Zé que eu conhecia há 10 anos atrás, porque ele era meu ex-aluno. Eu dava aula para ele antes, logo quando ele foi diagnosticado. E depois de 10 anos ele veio me procurar com muita sequela. E a gente conseguiu retroceder. Eu levei esse caso para o Einstein. No Einstein, o meu professor falou, não é possível isso. Não tem caso de retrocesso. Ele deve ter sido diagnosticado errado. Saí do Einstein pulando, dando salto mortal, falando, Zé, você não tem. Vamos lá fazer tudo de novo. Seus exames, capaz que você não tem. E não, ele tinha. Então, o Parkinson, se um cérebro com problema de dopamina, de produção de dopamina, a gente consegue retroceder, né? E os meus alunos fazem uma série de coisas, tá? Eles não só treinam neural, eles fazem uma série tem uma equipe multidisciplinar com eles. O que a gente não consegue no cérebro são treinando o equilíbrio. Primeiro sinal de demência é a falta de equilíbrio. Se eu treino o equilíbrio, pensando em engenharia reversa, eu consigo evitar a demência na longevidade? Capaz que sim, é uma hipótese. É uma hipótese boa de ser perseguida, Adoro! Hein? E aí a minha ideia é criar um espaço neural dentro das empresas como se fosse uma sala de sossego, sala de descanso,
para treinar o equilíbrio e provar que a performance muda quando a gente treina o equilíbrio dentro da empresa. As empresas estão partindo para as casas, né? Sim. Dá para criar esse espaço dentro de casa também? Sim, é simples. Simples. Bem simples. São poucas atividades e o aplicativo eu posso trazer toda... Que antes eu trabalhava com fichas, né? A Neural tinha fichas com um monte de desafio. Aí era um pouquinho mais complexo, mas dá para fazer muita coisa. Inclusive, tem desafios de madeira que eu acho muito legal, que a pessoa, a partir do momento que ela resolve, que o cérebro é muito rápido. Então, e eu gosto de coisas que são físicas. Só o tecnológico não é tão legal. Então, tem desafios que é muito legal. Mandar para a casa do aluno, vamos supor, tem aí um pacote, ele compra uma série de desafios de madeira. A partir do momento que ele resolve aquele, ele ganha outro kit. Porque você resolve coisas através dos desafios de madeira. Você tem que abrir uma caixinha que não tem abertura. Se você abrir você vai aprendendo a resolver problemas. Além disso, você vai automatizando o cérebro que não existe o não. Não existe o impossível. Calma que você vai conseguir. Calma que você vai conseguir. E você consegue abrir a caixinha. Você traduz isso para a sua vida, você tem mais paciência na hora de resolver as coisas. E mais determinação, mais constância. Esse lance, falei da série do Spotify que está na Netflix, e uma das coisas que trabalha é o programador que cria o Spotify. Esse lance do streaming de música, você não ter buffer, você não fazer download para escutar a música, ela acontece em tempo real. A criação disso trilha um pouco do que ele imaginava ser impossível, né? Com a condição tecnológica que existia na época. Então, ele chega a um resultado que era o resultado da perfeição que eles queriam para o aplicativo, que é muito doido, né? Lidar com esse tipo de coisa é muito incrível. Eu ia te perguntar que tipo de impossível que mexe com você. E aí tá um pouco desse... Tá? A cura do Parkinson é impossível hoje para a medicina? Para mim não é. Isso que eu ia dizer, mas para a medicina certo? É uma doença que você fala assim, não tem mais. Mas eu vou perseguir essa história. Enquanto eu não ver os meus alunos curados, eu vou perseguir. Se a medicina quiser falar, olha, você está um pouco doida, eu sei. Mas tudo que eu consegui hoje foi acreditando. Então, eu acredito que as doenças, sejam elas quais forem, elas têm, porque eu já vi tanto milagre. Olha... Eu trabalhei no Shopping Aricanduva num projeto chamado Saúde Aricanduva durante 4 anos. E eu tenho vários casos para te contar de lá, mas eu tenho muitos casos. Tem um aluno meu ele me chama de parteira de milagres. É o Célio. E aí, lá tinha uma aluna que virou para mim. Lá eu tinha 500 alunas, eu tinha 100 alunas por dia, eu tinha 500 pessoas na fila de espera. E quem estava dentro que não queria sair e quem estava fora queria entrar. Então, o shopping começou a falar, olha, a gente vai ter que dar um jeito de reciclar. Na época que os shoppings ofereciam atividade gratuita para usuários e lojistas, eu era coordenadora desse projeto. 2001 a 2004, 2000 a 2004 foi essa época. E aí, lá, a Neural não estava pronta, nem era isso tudo aqui, eu nem estava estudando neurociência. E aí, uma das minhas alunas virou e falou, Melissa, minha vizinha precisa de você. Eu falei, e qual é o problema? Não, ela está grávida de 8 meses e o feto tem tamanho de 5. E você vai conseguir resolver o problema dela. Eu falei, mas meu Deus do céu, o que será? Ah, não sei. Você consegue trazer ela? Porque eu tinha 500 pessoas, tive que pedir autorização, toda uma parte burocrática, e chamei a pessoa. A pessoa veio. Emerson, se você visse a barriga dela, você falaria, tá grávida de 8 meses. E ela falou, ela fez exatamente assim. Eu fui tentando investigar o que está acontecendo. Ela falou assim, olha, eu tive uma gravidez e ela não vingou. Essa aqui eu só vou acreditar se vingar. Então, eu como, mas a comida não vai, a nutrição não vai para a criança. Falei, ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu tenho 1 mês para resolver isso. Falei, Deus, me ajuda. O que eu vou fazer? Aquela voz interna que você conversa com Deus e fala, cara, eu não sei o que fazer, me ajuda aí. Eu fui conversando com ela, falei, você passa a mão na sua barriga? Não passo. Então, você vai passar a mão na sua barriga? Não, pelo amor de Deus. Não, você vai falar que está com medo. Você está com medo que ela não nasce, está com medo. Você vai conversar com ela e trazer toda essa sua verdade. Pede para o seu marido fazer a mesma coisa. E ela foi com dificuldade, cara, porque ela estava com muita dificuldade de acreditar e ficar frustrada de novo. Estava com muito medo da frustração. E aí, as outras minhas alunas, que eram 100 alunas, eu colocava ela no centro e eu pedia para as alunas colocarem a mão no coração e emanarem amor para essa barriga. Ai, Emerson. Essa criança, depois de 1 mês, nasceu.
Desculpa, essa criança, Não depois de um tem mês, que pedir, não. ela nasceu, chama Brenda. Vou falar o nome dela aqui, verdadeiro. Todo mundo chorou, porque como que a gente conseguiu isso? A gente é muito maior do que a gente imagina. A gente pode muito mais coisa. Fazendo uma coisa ousada, de forma diferente, que eu não tinha aprendido em lugar nenhum, nem sabia se ia dar certo, mas eu tinha certeza que eu queria ajudar aquela pessoa. E a obstetra falou, se não fosse o projeto Aricanduva, isso jamais teria acontecido. E eu vi tanto milagre de forma tão impossível, que eu acredito tanto na cura do Parkinson como eu acredito na longevidade. Por que Maomé viveu 900 anos e eu só posso viver 120? Então eu acredito que a gente pode criar formas melhores de viver e a gente conseguir ter uma evolução mais digna do nosso cérebro, porque a gente é muito mais capaz do que a gente pode imaginar. Tanto em relação aos outros, de fazer o bem e o bem verdadeiro, não pegando o outro no colo, respeitando esse outro, entendendo que esse outro, ele quer. Essa mulher, ela queria ter esse filho. E ela conseguiu. E eu tenho muita história para te contar, tenho várias histórias para te contar de coisas impossíveis. Então, sim, eu acredito no impossível. Que top isso. Olha, a gente vai ter que fazer um episódio 2. Já vai ficar um convite para você vir aqui na temporada 23. É sério mesmo. Aceito. Porque eu quero ouvir mais esses casos. Mas, pra gente finalizar, eu queria, nesse que você contou, te colocar a última pergunta. Você não acha que essa nossa desconexão com o natural não é isso que tem uma série de problemas? Porque eu vejo o conhecimento que os índios tinham com relação à medicina, medicamentos, vou falar medicamentos. Tá. Para não chegar tão longe e aí sim, o pessoal tacar a pedra em mim. Sim. Mas com relação a medicamentos, a maneira de cuidar de uma série de coisas, sabe? E a gente vê hoje esse arcabouço tecnológico nos cercando, tirando da gente o tempo da espera, porque a tecnologia ela quer facilitar, tanto que ela está também minando esse tipo de coisa na maneira como a gente cuida do agro, né? Que a gente vai fazer tudo para que não tenha espera, para que tudo seja saciado em tempo inteiro. Essa desconexão com o natural, você voltou pro natural, o carinho. O que é o carinho, o que é o amor? Você me fez essa pergunta. Cara, eu não sei te dizer em palavras, mas o que esse bebê talvez esteja querendo agora é só isso. Exato. É só isso, cara. E isso vai dar condição de todas as coisas desse corpo nosso que é tão complexo, que esse negócio que a gente não sabe dizer, ele vai fazer com que os hormônios sejam produzidos, que a captação de alimento, que a célula dele consiga segurar alguma coisa e reproduzir. Que mensagem você daria, então, nesse final, já? Essa nossa desconexão, já que você é tão conectada com o natural, morando no meio do mato. Mesmo. Olha, morando na natureza faz 1 ano que eu moro lá. E eu sou de São Paulo. Então, eu fiz uma mudança que todo mundo fala, nossa, tipo, muito difícil alguém fazer isso. Eu vejo nós como um potencial gigante de evoluir. E quando eu observo os animais, eu acho que tem muitos momentos que a gente se equipara. Mesmo os animais tendo uma sabedoria, uma beleza, uma nobreza em muitos momentos, tem algumas coisas que todos eles fazem. O animal, ele nunca abre mão da liberdade. Nunca. Você cerca, você põe grade, ele está sempre fugindo. Ele se lasca, ele passa no arame farpado, ele sempre prioriza a liberdade dele. Ele prefere morrer amanhã do que viver preso. A não ser que ele tem um monte de esteja... cachorro com mendigo na rua. Você fala, por que ele segue esse cara que não tem nada? Gato também. Mas isso eu estou falando de pato, marreco, galinha. Qualquer coisa que você prenda, se tiver um buraco, ele vai sair. Ele vai sair. Então, ele prioriza a liberdade. E isso eu acho uma coisa interessante para a gente pensar. A liberdade, ela depende de autonomia. E em autonomia, nós estamos muito mal. Nós, brasileiros, a gente precisa aumentar a nossa... Tudo que tira a sua autonomia te escraviza. E aí você não tem liberdade. Por outro lado, eu acho que a gente chega muito perto dos animais, eles não sabem se comunicar. Então, eles brigam por território, eles brigam por comida. Se você vai no galinheiro, elas têm comida todo dia, cara. Eu levo comida para elas todo dia, 2 vezes por dia. Elas já sabem que eu levo comida para elas todo dia. Tem o coxinho lá delas que tem comida. Mesmo assim, se eu levar, elas vão brigar por causa de comida. E assim são os marrecos, assim são os patos, assim são os cachorros.
Eles sempre brigam por comida, eles não sabem se comunicar. E aí eu faço uma pergunta para você. O que a gente está fazendo com a nossa comunicação? A gente tem a comunicação e mesmo assim a gente briga. A gente briga por tudo. A gente briga por espaço. Então, nisso eu acho que a gente está pouco evoluído e que a gente pode muito evoluir. Então, o que eu queria... A mensagem que eu gostaria de deixar aqui é, de tudo que eu estudo, e eu estudo bastante, a gente é muito mais capaz de fazer coisas que realmente a gente ia ficar satisfeito com a nossa fome de evolução. Eu vejo essa fome de evolução em muita gente. E tem muita gente deprimida, ansiosa, porque tem fome de evolução e não está encontrando nesse mundo algo que satisfaça. Cara, você é capaz de muito mais do que você imagina. Ouse, se testa, faça coisas diferentes, busque a sua evolução, buscando a sua longevidade. Essa foi a Melissa Veloso. Muito obrigado, Melissa. Eu que agradeço. 2023. Eu trouxe aqui a Mara Belal e a Marisa Barbara. Cara, não sei se eu ouvi falar delas, mas elas têm um trabalho sobre comunicação consciente incrível. E a Marisa Barbara, ela também trafega nesse mundo da neurociência. Que legal. Fazer uma combinação de vocês daria um papo muito legal. Vai ser super legal. E uma coisa que seria muito legal a gente trazer também... As pessoas vão entrar no aplicativo, vão fazer o mapeamento, depois eu trago o mapeamento da pessoa que está escutando, do grupo das pessoas que estão escutando. Que legal, da audiência. Isso. Da audiência. Então essa vai ficar pro corte, ó. A gente, vou olhando para essa câmera. Aqui vai estar no corte ainda do início do vídeo. A gente vai fazer, se você quiser fazer um mapeamento do teu cérebro dentro do aplicativo da Neural, eu tenho um voucher para você, então você não vai pagar por isso, você vai lá, o voucher se chama Quinto. Aí você vai usar isso aqui e você vai conseguir ter uma noção de como você, para começar esse trabalho, de quem é você e o que trabalho você tem que fazer para ter performance, ter sucesso. Isso aí. Na verdade, se conhecer. Se conhecer. E aproveitar o que você nasceu, que você tem ao nascer e você não sabe. A gente pode falar em alta performance, mas, cara, é a sua performance. Você é muito mais capaz do que você imagina. Ela que está dizendo, eu acredito. Eu acredito. Você vai tô escutar. Garantindo, tô assinando. Escuta essa conversa e eu tenho certeza que você vai ter essa mesma opinião. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau.